Uma coisa é certa, ninguém gosta de um ladrãozinho fuleiro que vive roubando dinheiro dos outros, não é mesmo? Mas acontece que isso se torna invalidado quando a gente fala da Nami. Mesmo ela vivendo por dinheiro e ainda roubando dinheiro dos outros, ninguém pode falar que não gosta dela. No mangá, estamos chegando no capítulo 1100 da obra, e já está na hora de sair um vídeo exclusivamente dela aqui, afinal, ela é importante. Por isso, no vídeo de hoje, você irá conhecer toda a história da Nami, desde a sua infância conturbada até o presente momento do mangá. Vamos lá! Mas antes quero pedir que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu like aqui nesse vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo a história dos seus personagens favoritos de Naruto, Boruto e agora One Piece também. Não se esqueça de comentar se você apoia esse anime aqui no canal. E agora, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Nami é uma órfã de guerra de uma vila desconhecida que acabou sendo encontrada por Belmar, uma mulher da marinha. Isso enquanto ela ainda estava em uma batalha na ilha, e nisso, Belmar acabou encontrando a garota em um lugar tão hostil e precário. A marinheira adotou ela e Nojiko, outra órfã. As três se tornaram tão próximas quanto uma família real. Quando criança, Nami desenvolveu um amor por desenhar mapas e navegação, e o sonho de desenhar um mapa completo do mundo, mas as árvores de laranjeiras de Belmar forneciam apenas poucos meios de apoio e não podiam pagar nada além das necessidades básicas. Como resultado, Nami não podia pegar os outros livros de navegação, e nem ao menos pôde comprar os materiais para começar a fazer seus mapas. Isso fez com que a garota crescesse desde cedo como uma pequena ladra, roubando os livros da livraria para conseguir ler. Um dia Belmar repreendeu Nami quando ela foi pega roubando. No entanto, ela aplaudiu o primeiro mapa de Nami, vendo isso como o primeiro passo do seu sonho para mapear o mundo, e colocou fé em Nami, dizendo que ela realmente poderia fazer isso. Um tempo depois, o preço das laranjas havia caído devido a uma oferta, e Belmar teve que comer apenas laranjas para se sustentar. Assim, ela deu a maior parte da comida para Nami e Nojiko, mas não deixou transparecer como a situação era ruim para Nojiko e Nami. Um dia Nami recebeu um dos vestidos de Nojiko por Belmar. Nami ficou ofendida porque queria suas próprias roupas. Ela não queria usar as roupas de segunda mão de Nojiko. Isso resultou em uma discussão entre ela e Nojiko. Durante a discussão, Nami disse que não considerava Nojiko uma irmã de verdade, fazendo Belmar bater nela. Nami então fugiu, dizendo que ela queria ser adotada por pessoas ricas que fizessem as vontades dela sem questionar. Belmar ficou muito triste e decidiu poupar algum dinheiro e preparar a refeição favorita de Nami, mesmo que isso quebrasse seu orçamento. Ela enviou Nojiko para buscar Nami enquanto ela preparava a refeição. Nesse exato momento, o pirata homem-peixe Arlong entrou nas ilhas e chegou à vila e impôs uma taxa a cada adulto e criança para viver. Basicamente era uma taxa pelas suas vidas, e quem não pagasse não poderia morar ali, e acabaria sendo morto por Arlong. Como Belmar estava em uma situação difícil, ela não possuía dinheiro suficiente para pagar 3 taxas. Ela foi usada como exemplo por Arlong para demonstrar aos habitantes da cidade o que aconteceria com eles se eles fossem contra ele, ou até mesmo se eles deixassem de pagar a taxa. Belmar foi então brutalmente assassinada por Arlong na frente de Nami e Nojiko, com um tiro a queima-roupa. Nami foi então sequestrada e forçada a se tornar cartógrafa para Arlong depois que ele percebeu a qualidade dos seus mapas, mesmo sendo tão jovem. No entanto, Arlong fez um acordo com Nami, que se ela lhe trouxesse 100 milhões de berries, ela libertaria sua vila. Na morte de Belmar, ela disse a Nami e Nojiko para ser forte, e se você pode sobreviver, então os momentos felizes, muitos deles virão em sua direção. Isso encorajou Nami a trabalhar para comprar Kokoyashi de Arlong, acreditando que uma vez que ela libertasse a vila, ela salvaria todos, além de que com isso, ela poderia perseguir seu sonho e encontrar a verdadeira felicidade, que havia perdido quando sua mãe foi tirada dela. No início da série, Nami passaria 8 anos fazendo mapas para Arlong e roubando tesouros de piratas para recomprar sua vila. Durante seu tempo trabalhando para Arlong, ela conseguiu roubar um mapa da Grand Line de Bug, o pirata palhaço, mas depois ficou à deriva no mar com um baú de tesouro vazio, que ela usou para enganar alguns piratas e pegou seu barco e o seu tesouro. Em Orange Town, ela estava fugindo de 3 capangas de Bug quando o Monkey de Luffy caiu do céu. Luffy apareceu ileso da fumaça, imaginando que atirou nele. Nami de repente teve uma ideia e chamou Luffy de chefe, pedindo-lhe para cuidar dos piratas.
Os piratas cercaram Luffy e um deles o atingiu na cabeça, derrubando seu chapéu de palha. Isso deixou Luffy com raiva e ele derrotou facilmente todos os três. Nami, que estava assistindo, ficou impressionada com as suas habilidades e se apresentou como uma ladra especializada em roubar piratas. Nami primeiro tentou formar uma parceria com Luffy, mas quando ela descobriu que ele era um pirata, ela entregou Luffy para Bug, além de continuar mentindo e fingindo que ele era seu ex-chefe. Ela amarrou Luffy e entregou a Bug, que o trancou em uma gaiola. Mais tarde, Nami fingiu se juntar à tripulação de Bug para que ela pudesse roubar o seu ouro. Isso funcionou bem até que Bug ordenou que ela matasse Luffy para provar a sua lealdade a ele. A consciência de Nami levou a melhor sobre ela e ela decidiu salvar o Luffy. Felizmente, Zoro apareceu a tempo de salvar os dois e lutou contra Bug. Zoro cortou Bug em pedaços, maravilhado com a facilidade com que foi derrotado. No entanto, quando ele se virou, ele descobriu que a mão de Bug conseguiu se soltar e esfaqueou Zoro em seu meio. Bug então revelou que comeu a Bara no Mi, uma Akuma no Mi que lhe dá o poder de separar partes do seu corpo, tornando-o invulnerável a objetos pontiagudos como espadas. No entanto, os três conseguiram escapar, disparando o canhão de Bug contra Bug e a sua tripulação. Fugindo para a cidade vazia, os três encontraram um cachorro, Chuchu, e o prefeito de Orange Town, Bodo. Logo, ele explicou a situação do cachorro de vigiar a loja de animais de seu dono, apesar de saber que seu dono já estava morto. A conversa foi interrompida pela chegada do imediato de Bug, Mod, e o seu leão de estimação, Rich. Nami e Bodo escaparam enquanto Zoro se recuperava do seu ferimento na casa do prefeito. Porém, Luffy ainda estava preso na gaiola em que Bug o aprisionou quando Nami o entregou. Depois que Mod e Rich destruíram a loja de animais, Nami pensou que Luffy era o responsável e o atacou, tudo isso dizendo que ele era igual a todos os outros piratas. No entanto, ela foi parada por Bodo. Quando Luffy deu a última caixa de comida de cachorro para Chuchu, ela percebeu que Luffy realmente lutou pelo bem do cachorro. Bodo, inspirado pela coragem de Luffy, foi enfrentar Bug, mas quase morreu sufocado. Felizmente, Luffy, Zoro e Nami chegaram e o salvaram. Luffy então nocauteou para se certificar de que ele não iria atrapalhar. Nami não mostrou interesse na batalha e escapou para roubar o tesouro do Bug e mapear a Grand Line. Durante a luta, Bug perseguiu Nami quando a viu pegando seu saque, mas Luffy a salvou, enquanto Bug separava as partes do seu corpo novamente, preparando-se para outro ataque a Luffy. Nami roubou algumas delas e amarrou as partes do corpo roubada. Bug ficou apenas com as mãos, pés e cabeça, tornando-o vulnerável para Luffy o enviar voando. Nami deu a Luffy o mapa da Grand Line enquanto ela o agradecia e concordava em fazer parceria com ele por enquanto. Enquanto o trio começava a relaxar, os moradores voltaram à cidade e exigiram respostas assim que viram o prefeito nocauteado. Por causa da resposta de Luffy, os habitantes da cidade os perseguiram para fora da cidade, e eles seriam facilmente linchados pelos aldeões, mas os três tinham conseguido perdê-los graças à intervenção de Chuchu. Bodo acordou e partiu atrás deles no momento em que Luffy, Zoro e Nami deixaram a ilha em 2 pequenos barcos. O prefeito então agradeceu aos três, enquanto eles partiam. Para a surpresa de Nami, Luffy deixou uma das suas sacolas de tesouro para ajudar o povo de Orange Town a reconstruir as suas casas. Ela ameaçou Luffy e o avisou para nunca mais fazer isso. Mais tarde, o grupo chegou à vila Syrup e conheceu Sop, que mostrou noções de grandeza, comandando os piratas do Sop. Assim que as crianças fugiram de medo, os piratas e o Sop compartilharam uma refeição, embora o Sop tenha saído mais cedo. Nami ensinou Zoro e Luffy a não comer os ossos de peixe, o que fez com que os piratas do Sop confundissem os três com canibais. Os meninos disseram a eles que a amiga rica de Usopp, Kaya, estava acamada, mas era sustentada por seus mordomos Merry e Clarador. Luffy acreditava que Kaya seria capaz de dar-lhes um barco, então eles avançaram para visitá-la. O problema é que todo um plano estava sendo formado por um desses mordomos da senhorita Kaya, e o Sop descobriu. Mesmo avisando para todos que Clarador era um pirata, ninguém acreditou nele, então só restava os Mugiwaras ajudarem nosso mentiroso. Mesmo que os protagonistas desse conflito sejam Zoro, Sop e Luffy, Nami também teve sua participação. Nami foi capaz de chutar as espadas de Zoro para ele, o permitindo derrotar os irmãos Nyaban sem esforço. O problema disso tudo é que Butch sobreviveu e foi hipnotizado por Django para lhe dar mais força. Nami foi acordar Luffy, mas Django tentou impedi-la com seus arcos afiados, mas no último segundo, Nami pisou no rosto de Luffy. Sim, algo tão besta quanto isso foi capaz de salvar Nami de morrer.
além de também conseguir acordar Luffy para lutar. Após uma grande batalha, que não foi fácil para nenhum dos lados, a vitória veio para o lado dos Mugiwaras, e Kai agradeceu aos piratas do Chapéu de Palha e deu a eles um navio, o Going Merry. O Sop também ficou grato a eles, e então teve confiança para partir com Luffy e se tornar um pirata de verdade. O Sop se despediu dos piratas, que ficaram confusos e disseram para ele parar e embarcar com eles. O Sop obedeceu e embarcou no Going Merry, tornando-se oficialmente um membro da tripulação. A tripulação conheceu Johnny e Osako, ex-companheiros caçadores de recompensas de Zoro. No entanto, Osako estava sofrendo de uma doença em que velhas feridas reabriam e começavam a sangrar. Nami foi capaz de diagnosticar e curá-lo de escorbuto. Eles perceberam que precisariam de um bom chefe para sobreviver à Grand Line. Eles partiram para o restaurante Baratie, onde Luffy começou seu trabalho como menino para pagar pelos danos que havia causado ao Baratie. Nami, Zoro e Usopp o visitaram enquanto ele trabalhava para pagar a sua dívida. Vendo Nami pela primeira vez, Sanji declarou seu amor por ela, para a qual ele deu a ela uma comida chique e ela o manipulou para dar a ela de graça. De volta ao Going Merry, Johnny e Osako deixaram cair uma pilha de pôsteres de procurado, um dos quais Nami pegou e olhou atentamente, que era um pôster de Arlong. Enquanto Johnny e Osako guardavam o barco, ela pediu que ele se afastasse enquanto ela trocava de blusa. Ela então os empurrou para fora do Going Merry e partiu sozinha com o navio, declarando que ela era uma ladra que roubava de piratas. Nami então se dirigiu até a ilha Kokoyashi, que era sua terra natal, mas as recepções não foram das melhores. Os Odeões a trataram com frieza e foram embora, exceto Nojiko e Genzo. Nami revelou a Nojiko que gostava de fazer parte da tripulação, mesmo por um curto período de tempo. Os três mais tarde visitaram o túmulo da mãe de Nami, Belmar, onde Nami revelou que estava quase terminando de pagar a taxa de Arlong. Com isso, ela poderia finalmente libertar o povo daquela pequena ilha ao comprar Kokoyashi de volta. Após alguns acontecimentos envolvendo o Sop, Nami encontrou Luffy, Sanji, Osako e Johnny. Então ela lembrou a Luffy que ela só fez parceria com ele pelo tesouro. Ela então disse ao grupo para pegar o navio de volta e deixar a ilha. Luffy recusou, fazendo com que Nami se afastasse com raiva. Fuzileiros desembarcaram na ilha e revelou ter sido subornado por Arlong por um longo período de tempo para ignorar suas ações nas ilhas Konomi. Nezumi fez com que Genzo o levasse para a casa de Nami, onde acusou Nami de esconder o dinheiro roubado. Nami tentou detê-los, mas os fuzileiros navais encontraram o tesouro que ela vinha coletando desde que foi sequestrada por Arlong. Havia 93 milhões de berries, faltando apenas 7 milhões para que ela conseguisse comprar sua vila. A marinha então confiscou todo o dinheiro de Nami, além de destruírem as plantações de laranjas de Belmar. Isso deixou Nami muito frustrada e furiosa. Nami correu de volta para Arlong e o acusou de enviar os fuzileiros navais para procurar o seu dinheiro. Arlong negou e ameaçou Nami, alegando que nunca quebrou o acordo e disse a ela que, se ela quisesse sua aldeia de volta, ela só precisaria começar do zero. De volta à vila, Genzo reuniu os aldeões para atacar o Arlong por voltar atrás no acordo que ele e Nami negociaram. Com medo de que mais pessoas da vila morressem, Nami tentou impedi-lo de atacar o Arlong, mas não conseguiu. Sentindo-se desesperada, Nami caiu no chão e começou a se esfaquear no braço onde estava a tatuagem de Arlong, até que Luffy a impediu. Nami, com lágrimas nos olhos, pediu ajuda de Luffy e ele deu a ela seu chapéu de palha e concordou com seu pedido. Com isso, Luffy, Zoro, Sop e Sanji foram para o Arlong Park. Nami mais tarde foi para Arlong Park e testemunhou a batalha da tripulação contra Arlong, o que levou à destruição do Arlong Park. Depois de derrotar o Arlong, Luffy levantou-se do prédio desabado e gritou que Nami era sua nakama, ao que Nami afirmou em lágrimas. Aqui podemos ver o fim do sofrimento da nossa pequena guerreira, que esteve nessa situação difícil há tantos anos. Os fuzileiros navais liderados por Nezumi tentaram interferir, mas foram derrotados por Zoro em um piscar de olhos. A vila de Nami foi libertada e ela voltou ao Chapéu de Palha como membro permanente. Após a celebração em toda a aldeia de sua libertação do controle de Arlong, Nami fez o Dr. Nako remover sua tatuagem dos piratas Arlong. Mas nisso havia um problema, que ela não esperava. Ele não conseguiu se livrar dela completamente. Por causa disso e do fato de Nami já ter mutilado seu braço bastante, ela ficou com uma cicatriz perceptível. Nami decidiu que faria uma nova tatuagem para cobrir a cicatriz e fez com que o Dr. Nako o fizesse para ela. Aqui, ela faz
uma com um desenho de um catavento com uma tangerina, em homenagem aos seus guardiões Belmar e Genzo. Naquela mesma noite, Nami voltou para sua antiga casa e até falou com o espírito de Belmar, que apoiou seu sonho de ir ao mar. Ao sair da vila, Nami não queria se despedir de ninguém. Ela deixou todo o tesouro retirado de Nezumi na casa de Nojiko para a aldeia e correu em direção a Gangmary. Enquanto ela corria entre os aldeões para ir embora, ela acaba por roubar todas as carteiras deles, o que os deixam irritados com ela. Isso fez com que certas opiniões sobre Nami surgissem entre os companheiros do navio, como Sanji torcendo por ela, Zoro dizendo que Nami poderia traí-lo de novo, Usopp dizendo que ela não havia mudado e Luffy rindo. A tripulação chegou à última grande cidade antes da entrada da Grand Line, Logtown, o local onde Gold Roger nasceu e foi executado. Lá eles tinham um objetivo, que era conseguir suprimentos, e Luffy tinha outro diferente, que era conhecer onde o Rei dos Piratas morreu. Logo Luffy foi ver a plataforma onde Gold Roger foi executado e foi atacado por Bug e Alvida. E algo que acabou ainda mais por estragar os passeios dos nossos Mugiwaras é que os fuzileiros navais os descobriram. Milagrosamente, salva da morte por uma rajada verde não natural e um raio para Bug, a tripulação saiu correndo de Logtown. Nami e Usopp chegaram ao navio e descobriram que Moji, o companheiro de Bug, estava planejando queimar o seu navio. Eles o derrotaram facilmente, mas alguns fuzileiros navais chegaram logo depois. Mas com a força e fé no bom Piccolo, Luffy, Zoro e Sanji chegaram e embarcaram. O Chapéu de Palha chegaram à Montanha Reversa durante a tempestade depois de fugir de Logtown. Eles quase foram desviados do curso e pararam em Calm Beach, mas finalmente alcançaram a entrada da montanha. Após isso, eles conseguiram escalar suas corredeiras por causa da navegação de Nami, apesar de alguns perigos complicados. Ao descerem, ouviram um barulho e perceberam que algo estava bloqueando seu caminho. Eles identificaram o bloqueio como uma enorme baleia, que ameaçava esmagar o Gangmary. Luffy conseguiu evitar com que o navio batesse nele, mas vendo o arco quebrado, enfureceu Luffy e ele atacou a baleia. A baleia engoliu Gangmary e sua tripulação, exceto Luffy, que conseguiu escapar nas costas da baleia. Lá dentro, os tripulantes restantes, de repente, se viram com o que parecia ser um cenário externo, com uma casa no meio da água. E ali foi onde encontraram um velho chamado Crocus, que revelou que o estranho cenário, na verdade, era o estômago da baleia. Mais tarde, eles se reuniram com Luffy e encontraram duas pessoas conhecidas apenas como Mr. 9 e Miss Wednesday. Essas duas pessoas estavam ali de intrusas e aparentemente estavam planejando matar a baleia. Crocus revelou que o nome da baleia era Laboon e que ele estava tentando bater na montanha. Crocus começou a explicar ao Chapéu de Palha por que a baleia estava coberta de cicatrizes e batia continuamente na montanha. Crocus explicou ao Chapéu de Palha sobre como uma bússola regular não funcionaria após passarem daquele ponto e disse que eles precisavam de uma log pose se quisessem viajar pela Grand Line. Crocus explicou como funcionava o log pose e mencionou o destino final da Grand Line, Log Tail, pois ali seria onde o One Piece poderia estar, pois a única pessoa a chegar lá foi Gold Roger. Luffy revelou uma log pose que encontrou depois que eles jogaram Mr. 9 e Miss Wednesday, mas como estava quebrado, Crocus o ajudou. A dupla Mr. 9 espionou o grupo de longe até serem jogados no oceano pelo Mr. 13 e Miss Friday, por falharem sua missão de matar Laboon. Eles se reencontraram com a sua tripulação novamente e imploraram para que levassem os dois para sua cidade natal, Whiskey Peak, e isso foi algo que Luffy concordou. Com isso, eles se despediram de Crocus e Laboon e partiram. Quando a equipe chegou a Whiskey Peak, os Mugiwaras passaram muito tempo festejando com os moradores. Depois de fingir desmaiar, ela acordou e, enquanto Zoro lutava contra os caçadores de recompensas, Nami tentou encontrar o tesouro que os caçadores de recompensas haviam roubado de outros piratas, mas não teve sucesso. Mais tarde, uma vez que a identidade de Vivi como princesa do reino de Alabasta foi revelada, e Gaara implorou a Zoro para proteger a princesa, além de pedir para levarem ela para Alabasta em troca de uma grande compensação. Nami se ofereceu para fazer isso por apenas 1 bilhão de berries, e Gaara foi forçado a concordar. E Gaara então explicou sobre a Baroque Works para Nami, enquanto Zoro foi proteger a princesa. Quando Luffy começou uma briga com Zoro devido a um mal entendido, ela separou a briga. Vivi então explicou sobre a Baroque Works para Nami, Luffy e Zoro. Vivi involuntariamente revelou que Mr. Zero era na verdade Crocodile, um dos 7 Lords do Mares, conhecido como Shichibukai. Isso foi testemunhado por Mr. 13 e Miss Friday, o que fez do Chapéu de Palha alvos da Baroque Works.
já que ninguém tinha permissão para saber a verdadeira identidade do chefe da Baroque Works. E Garan se vestiu como Vivi e deixou a ilha, com a intenção de agir como uma isca, mas sua estratégia falhou e o navio foi destruído. Luffy então destruiu, afirmando que ela não estava decidindo o curso que eles estavam tomando. A senhora All Sunday afirmou que não tinha nenhum problema com um grande espírito como o de Luffy, e rapidamente deixou Wing Mary em sua tartaruga. Pouco depois, a tripulação deixou Whiskey Peak. Com a princesa Vivi a bordo, a tripulação logo se encontrou na ilha pré-histórica Little Garden. Enquanto Sop e Nami se sentiram desconfortáveis em deixar o navio, Vivi e Luffy decidiram ir para explorar a ilha. E aqui é onde conhecemos dois grandes gigantes, gente boa, Broggy e Dory. Mas ao mesmo tempo uma coisa ruim viria logo em sequência, que seria uma batalha entre os Mugiwaras e a Baroque Works. Enquanto isso, a equipe do Mr. 5 capturou Vivi pessoalmente. Mr. 3 e Miss Golden Week aprisionaram Nami, Vivi e Zoro em uma armadilha que lentamente os transformou em esculturas de cera. Uma batalha começou onde Luffy, Usopp e Karoo tiveram que lutar contra os times Mr. 3 e Mr. 5 para salvar os seus amigos. Quando o plano de Usopp conseguiu libertar Nami da sua prisão de cera, Nami se juntou a Vivi para nocautear Miss Valentine. A equipe logo se encontrou com Sanji, que revelou ter obtido um log pose eterno para Alabasta. Com isso, eles desembarcaram em sua jornada. Enquanto o umbigo de Nami estava exposto, um inseto pré-histórico a picou, resultando em Nami pegando uma doença mortal. Isso nos leva até a ilha de Drum, onde Nami começa a sentir e apresentar os sintomas dessa picada. Chegando na ilha, eles acabaram não sendo muito bem-vindos, já que foram atacados pelos moradores, mas isso não abalou os Mugiwaras. Sua prioridade era encontrar um médico para cuidar de Nami o mais rápido possível. Enquanto eles escalavam a montanha, eles foram atacados por um bando de Lapans. Sanji os defendeu e ordenou que Luffy não atacasse para proteger Nami. Uma avalanche ocorreu e feriu Sanji. Luffy teve a responsabilidade de levar Nami e Sanji ao médico, e assim começou a sua ascensão. O Lapan ajudou Luffy a escapar de Wapol, dando-lhe tempo suficiente para subir ao castelo, onde vivia o Dr. Kureha. A Nami, em recuperação, encontrou uma criatura estranha. Depois de aprender sobre ele, Nami pediu a Chopper para se juntar à tripulação, mas ele não estava interessado. Kureha contou a Nami alguns dos antecedentes de Chopper. O médico contou a história de como Chopper viveu sua vida e como o médico charlatão Hiriluk cuidou dele. Mas do passado de Chopper foi revelado, incluindo o destino do Dr. Hiriluk e suas crueldades de Wapol como rei. Wapol estava determinado a derrubar a bandeira de Hiriluk, e para fazer isso, ele envolveu Sanji, Luffy e Chopper em uma luta. Depois de finalmente ser convencido a se juntar ao grupo, Chopper anunciou suas intenções ao Dr. Kureha, que não aceitou muito bem. Depois que Chopper, Luffy, Sanji e Nami escaparam do castelo, Kureha decidiu dar um presente de despedida a toda a tripulação. Nami pediu ao Sop que construísse uma arma para ela, para que ela pudesse ajudar a lutar, porque queria proteger Vivi e não ser fraca. Quando chegaram em Alabasta, eles não poderiam estar mais ferrados. Aquele marinheiro Smoker tinha seguido até o deserto. O cara é chato pra caramba. A tripulação desembarcou em Nanohana, onde encontraram Smoker e Tashigi, e isso já começou a ser um problema quando eles começaram a ser perseguidos pela marinha e pelo capitão Smoker. Mas para a sorte deles, um pirata chamado Portgas de Ace apareceu e revelou ser o irmão mais velho de Luffy. Ace lutou contra Smoker enquanto a tripulação corria para o navio. Ace os alcançou e deu a Luffy um Vivricar antes de partir. A tripulação viajou para a cidade de Rain Base para derrubar Crocodile e Baroque Works, mas entrou em conflito com Smoker e Tashigi. Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Smoker foram presos por Crocodile. Chopper distraiu Crocodile, enquanto Sanji libertou o resto da tripulação. Depois de escapar, Usopp e a tripulação, junto com Vivi, cruzaram o deserto até Alubarna, onde aconteceria a batalha final. No entanto, Crocodile conseguiu pegar Luffy, começando a primeira rodada da sua batalha. A tripulação toda, menos o Luffy, seguiu para Alubarna. Ao chegarem ao seu destino, eles se separaram para distrair os agentes da Baroque Works para travar suas batalhas separadamente. Nami foi perseguida por Mr. 1 e Miss Doublefinger, como Mr. 1 pretendia sempre começar com os fracos primeiros. Nami foi encurralada e tentou enfrentá-los, mas se atrapalhou e tentou fugir novamente. Mr. 1 moveu-se para matar, mas ela foi salva por Zoro, que lutou contra ele, deixando Nami sozinha com Miss Doublefinger. Nami fugiu e se escondeu enquanto tentava descobrir a sua nova arma, o Climatect.
ela foi subitamente empalada na parte de trás do ombro por uma estaca que se projetava da parede. A senhorita Doublefinger quebrou a parede atrás dela com as suas habilidades Akuma no Mi. Ela chamou Nami de uma garota inútil, então explicou que ela poderia crescer espinhos em qualquer parte do seu corpo. Nami sacou a sua arma e tentou invocar uma tempestade, mas em vez disso, fez um truque de festa. A senhorita Doublefinger permaneceu intrigada, imaginando o que ela estava fazendo. Nami tentou novamente, mas um buquê de flores apareceu, deixando a senhorita Doublefinger ainda mais confusa e envergonhada por ela. A batalha entre elas foi intensa, onde Nami cada vez mais aprendeu a usar sua nova arma, criando ataques como um clone de ilusão. Nami se preparou para usar seu próximo movimento, mas antes que ela estivesse pronta, a senhorita Doublefinger investiu contra ela. Com isso, Nami foi forçada a empurrá-la para trás com o pé, fazendo com que fosse empalada. Nami superou sua dor, pensando em quanto Vivi havia sofrido. Ela desencadeou seu movimento especial. A princípio, 2 pequenos pombos de brinquedo apareceram, o que aparentemente foi outro movimento inofensivo. No entanto, eles começaram a envolvê-la e girar, impulsionando a senhorita Doublefinger em alta velocidade. Isso acabou fazendo ela colidir com as paredes de um prédio. Miss Doublefinger ficou inconsciente. Nami conquistou a sua primeira vitória, grande vitória. Depois disso, muita coisa teve que acontecer, como eles terem que procurar uma bomba que destruiria um país inteiro. Mas eles também tiveram uma ajudinha de um dos guardas de Alabasta, além de que Luffy também conseguiu derrotar o seu inimigo. Depois de tanto esforço, tanto sangue e tanto perigo, Luffy lança Crocodile para o alto, mostrando a todos a sua grande vitória. Depois de escapar dos fuzileiros navais, Nico Robin apareceu de dentro da nave do Chapéu de Palha. Ela conseguiu persuadir a tripulação a deixá-la entrar, já que ela não tinha outro lugar para ir. Ela subornou Nami com algumas joias de Crocodile para ficar do lado dela, o que aparentemente deu muito certo, já que a garota ficou caidinha pelas joias e pela capacidade de Robin de tomar as coisas. Logo após essa aventura, a próxima parada seria a ilha de Jaya, mas isso aconteceu somente por um acaso. O logpost de Nami começou a apontar para o céu. Depois disso, um grande navio caiu do céu e a tripulação encontrou um mapa de uma ilha chamada Skypiea. Esse mapa estava dentro do navio de 200 anos. Eles competiram com a equipe de salvamento de Mazira, enquanto procuravam por mais pistas sobre como chegar à Ilha do Céu. Os Chapéu de Palha decidiram ir até Jaya para procurar informações sobre Skypiea. A cidade principal de Jaya estava cheia de piratas famosos que brigavam constantemente uns com os outros. Nami proibiu Zoro e Luffy de lutar, já que ela não queria causar problemas na área. Muito em breve, o trio teve um encontro com um pirata conhecido como Bellamy, a hiena, que apenas riu dos objetivos do bando. Ele acabou entrando em combate contra Luffy e Zoro, mas os dois apenas escolheram não revidar nenhuma vez, se deixando atingir. Depois disso, Luffy, Zoro e Nami encontraram um homem que mais tarde foi revelado ser o Barba Negra. Aqui, ele assumiu uma posição oposta a Bellamy em termos de sonhos. Mais tarde, Chapéu de Palha se encontraram com Mont Blanc Cricket em outra parte de Jaya. Cricket era descendente de Mont Blanc Noland, um infame mentiroso que contou sobre uma cidade de ouro em Jaya. Cricket era um cara comum em busca de artefatos da cidade de ouro e poderia saber como chegar a Skypiea. Cricket explicou como o Chapéu de Palha pode navegar em uma perigosa corrente chamada No Upstream para chegar a Skypiea. Enquanto os Chapéus de Palha se preparavam para pegar o No Upstream, com Nami e o Sop achando que iam morrer, algo acontece. Barba Negra e sua tripulação chegaram e revelaram as novas recompensas de Luffy e Zoro. Antes que Barba Negra pudesse atacar o Chapéu de Palha, o Going Merry pegou uma carona no Upstream para Skypiea. Pois é, agora subindo em direção aos céus, Nami navega com o navio pelas águas estranhas da corrente marítima. Ao chegarem em Skypiea, eles são cobrados por uma taxa para entrar. Mas claro que os Mugiwaras não teriam esse dinheiro, então eles foram anunciados como visitantes ilegais. Nami, Zoro e Robin exploraram a terra que encontraram ali e descobriram que ela fazia parte de Jaya. Enquanto voltava para a nave, eles viram Gunfall sendo tratado por Chopper, que foi ferido em sua batalha contra o sacerdote Shura. Eles passaram uma noite para se preparar para a jornada até o olho direito do crânio, onde a cidade de ouro estava localizada. Na manhã seguinte, Nami, Sop e Sanji permaneceram no navio com Gunfall, enquanto os outros foram para a cidade de ouro. Gunfall explicou aos três como um mostrador de impacto funciona. Enel
um poderoso usuário de Akuma no Mi que afirmava ser Deus, apareceu de repente e teve uma breve conversa com Gunfall. E algum tempo depois começaria um jogo de Deus, onde apenas 5 pessoas sairiam vivas daquela floresta. As coisas ficaram bem complicadas, mas nada que os Mugiwaras não conseguiriam dar conta, com seu jeitinho de sentar a porrada em geral. Depois de todos, exceto Nami e Enel, foram eliminados devido à luta contra Enel. Nami proclamou que se juntaria a Enel em sua jornada. Enel levou Nami para sua arca voadora, e então ele começou a se preparar para partir. Depois que eles entraram, Nami perguntou sobre a habilidade do mantra. E nisso Enel disse que só ele poderia usá-lo para detectar uma pessoa específica devido às suas habilidades de Goro Goro no Mi. Alguns minutos depois, Luffy chegou para lutar contra Enel. Ele lutou bem, pegando Enel de surpresa com sua imunidade a raios. No entanto, ele foi derrotado e expulso do navio com uma bola de ouro soldada em seu braço. Pouco depois, Nami rejeitou a liderança e proteção de Enel, provocando a atacá-la. Nami usou seu Climatect para redirecionar o raio de Enel, mas ela era impotente contra seus ataques mais fortes. Nesse momento, Usopp chegou para salvá-la, então Sanji chegou para salvar os dois. Nami e Usopp escaparam com um vacilante, e depois voltaram para Sanji. Nami então levou Luffy em sua onda para subir pela árvore. Eles enviaram uma mensagem ao resto da tripulação para derrubar essa árvore. Usando o ângulo do pé de feijão caindo, Luffy e Nami tentaram alcançar o Maxim. Enel tentou afundar os dois para detê-los, mas Luffy conseguiu alcançar o Enel e eventualmente o derrotou. Mais tarde eles comemoraram o fim da Guerra de 400 anos. A tripulação foi acordada por Luffy para roubar o ouro. Um grupo de Skypiea veio para dar a eles o poste de ouro gigante do sino de ouro como recompensa, mas então a tripulação confundiu com um canhão gigante. Eles correram para o navio e conseguiram retornar ao Mar Azul com uma ajuda de Papagaia e Cones. Nami participou do primeiro evento Dave Back Fight. Durante a corrida, ela demonstrou suas astutas habilidades de navegação, guiando facilmente a jangada através de um recife de coral. Mesmo com a interferência de Foxy, ela acabou usando os redemoinhos para carregar a jangada. Ela também viu facilmente todas as tentativas de Foxy de impedi-los como um falso sinal de desvio, além de que ele também usou uma falsa vítima de emergência em uma falsa linha de chegada. Perto da chegada, sua equipe estava à beira da vitória, mas Foxy acabou usando seu poder por tempo suficiente para ganhar a vitória. Como resultado, Chopper foi levado pelos piratas Foxy, mas no fim, Chopper conseguiu ser recuperado e voltou para o bando. Após o Dave Back Fight, os Chapéu de Palha foram confrontados por Aokiji, um dos 3 almirantes. Aokiji casualmente deu em cima dela, perguntando se ela estava disponível, o que despertou o ciúme em Sanji. Aokiji revelou à tripulação um pouco do passado sombrio de Nico Robin, dizendo que todas as organizações às quais ela se juntou foram eliminadas, deixando-a como a única sobrevivente. Nami e o resto da tripulação fizeram o possível para proteger Robin, mas ela foi derrubada sem esforço pelo almirante. Depois que Robin foi congelada, Nami ajudou a descongelá-la depois que eles escaparam. Depois que Wangmare escapou por pouco de ser atingido por um trem marítimo, a tripulação conheceu a velha Kokoro. Kokoro deu a Luffy um mapa mal desenhado de Water 7. Depois que a tripulação chegou à ilha, Luffy, Nami e Usopp compraram barcos conduzidos por criaturas marinhas chamadas Yagara. Os 3 receberam saudações dos residentes ao experimentarem os canais semelhantes a montanhas russas de Water 7. Eles descobriram que alguns piratas haviam sido espancados nas mãos de alguns poderosos construtores navais, a Galilá Company. Mais tarde, eles tiveram seu ouro trocado por dinheiro. Foi nessa parte da história onde Nami ficou louca. Todo o dinheiro que ela havia conseguido trocar, o ouro, foi roubado pela família Frank, ainda por cima, uma família de vagabundos caçadores de recompensa. Além disso, nessa hora tivemos uma confirmação. O Wangmare estava muito danificado e poderia ser irreparável seu conserto. Pouco tempo depois, Robin foi capturada pela CP9, uma organização que obedece às ordens diretas vindas do governo, e também saiu nos jornais sobre o ataque ao prefeito, onde a notícia dizia que os culpados eram um bando do Chapéu de Palha. Nisso, eles já tiveram que começar a se esconder na cidade, mas Nami já havia percebido tudo, e ela contou para Luffy também. A Robin escolheu se entregar para que os outros não fossem presos, e isso deixou Luffy determinado em salvar sua companheira. Eles partiram então rumo à Ilha da Justiça, Enies Lobby. Chegando lá, em meio a tantos desafios e obstáculos que todos tiveram que enfrentar, Nami tem um adversário novamente. Após Sanji não conseguir lutar contra uma mulher, Nami se coloca à frente da situação.
Ela começou em desvantagem depois de ser escorregadia pela Awa Awa no Mi de Califa. Depois de ser gravemente ferida, Nami encontrou a fraqueza da habilidade, que era a água. Após essa percepção, Califa começou a usar técnicas de Rokushiki. Nami então gerou uma chuva usando seu novo clima Tect e voltou ao normal. Ela derrotou Califa com um Thunder Lance Tempo e pegou a chave. Como Luffy derrotou Lute, seu próximo problema foi encontrar uma maneira de escapar. Nami e os outros Chapéus de Palha ouviram uma voz dizendo para eles pularem no mar. Eles perceberam que a voz vinha do Going Merry e juntos pularam no mar, embarcaram no Merry e finalmente escaparam. Com o Going Merry, todos conseguiram escapar de Enies Lobby com segurança. A Iceberg chegou em um navio da Galley-La Company, bem a tempo de pegar os piratas dos Chapéus de Palha no oceano. Isso quando Merry de repente se partiu ao meio, já que havia chegado a seu limite de navegação. Luffy então deu ao Going Merry um funeral enquanto a tripulação se despedia em lágrimas. Nami estava presente quando Franky revelou sua intenção de construir um novo navio para a tripulação, o que a encantou. Quando o vice-almirante da Marinha Monkey D. Garp chegou, Nami ficou chocada ao saber que ele é avô de Luffy, isso antes de reconhecê-lo como o herói da marinha que lutou contra o rei dos piratas. Depois que Garp revelou que o pai de Luffy estava presente em Log Town quando estavam lá e que os ajudaram a fugir de Smoker, ela ficou curiosa para saber quem era ele, mas ficou imensamente chocada ao saber que o revolucionário Monkey D. Dragon é o seu pai. Ela então disse a Luffy que o seu pai é um homem muito perigoso. Depois da festa, ela ficou chateada ao ver que tanto 100 milhões foram gastos na festa e ela bateu em Luffy por causa disso. Ela ficou desapontada por não poder comprar móveis, mas rapidamente se esqueceu disso enquanto ia com Robin comprar roupas. Mais tarde, a família Frank mostrou ao Chapéu de Palha seus novos cartazes de procurado. Nami recebeu sua primeira recompensa de 16 milhões. De todos os Chapéus de Palha, ela foi uma das únicas que reclamou de receber uma recompensa. Ela disse que o fotógrafo disse a ela que ele era um repórter do Water 7, então ela posou de bom grado. Depois de navegar por um tempo no Sunny, Nami e o resto da tripulação se depararam com um misterioso barril flutuando no oceano. Ao abri-lo, um flash disparou nele. Uma tempestade misteriosa surgiu do nada. Usando suas habilidades como navegadora, Nami conduziu o navio para longe do perigo. Ela e a tripulação se viram na presença de um navio fantasma. Querendo explorar o tesouro, Nami decidiu ir junto com Luffy, que queria explorar o navio. Sanji decidiu ir com eles para ficar de olho em Nami. Lá eles encontraram um esqueleto chamado Brook, cujo comportamento rude deixou uma impressão muito ruim em Nami, mas divertiu Luffy. Luffy então pediu a Brook para se juntar à sua tripulação, um pedido que o esqueleto aceitou. Isso chocou Nami e Sanji. Depois de descer de volta ao Sunny, a tripulação decidiu jantar. Durante o jantar, Nami soube do passado do esqueleto, após descobrirem que Brook não poderia deixar aquele lugar. Sem antes recuperar sua alma, Luffy decidiu ajudar nessa busca. Com a determinação de Luffy de ir para a ilha, Nami não conseguiu detê-lo. Nesse momento, Frank então resolveu mostrar à tripulação um presentinho, o Mini Merry 2. Isso agradou tanto a equipe que Nami resolveu fazer um test drive com o Chopper e o Sop. No entanto, enquanto navegavam no pequeno barco, Nami e seus amigos esbarraram no fosso de Thriller Bark e caíram do Mini Merry 2. Lá os três encontraram os Cerberus, que os perseguiu até se esconderem em uma árvore. Na árvore, os três encontraram Hildon, que decidiu levá-los para conhecer o Dr. Hogback, para a grande alegria de Chopper. Aqui nesse arco, Nami conhece algumas figuras importantes e poderosas da obra, como a figura da Big Mom, Perona e Kuma. Nesse momento, Kuma deixou Nami bem assustada, mas ele apenas perguntou se Luffy tinha um irmão, na qual ela confirmou. Mais tarde, Nami finalmente chegou à batalha contra Ors e Moria, bem no momento em que Frank foi atacado por Ors. Um por um, os membros do Chapéu de Palha foram incapacitados, exceto ela e o Sop. Quando Ors estava prestes a vencê-los, Luffy o salvou com a sua nova forma, Nightmare Luffy, que lhe permitiu ferir gravemente Ors e Moria. A tripulação de Lola alcançou a tripulação de Luffy e começou a ajudar os Chapéus de Palha feridos e Brook. Ors então conseguiu se levantar novamente, o que levou todos os Chapéus de Palha a usar táticas de equipe para quebrar a coluna de Ors. Com isso, eles iriam conseguir incapacitar permanentemente ele. No entanto, Mori acordou e emergiu, e após um breve discurso, usou o Asgard de Shadow para aumentar o seu poder. Usando o Gear Second e 30,
Luffy finalmente derrotou Moria, mas logo em seguida ele desmaiou de exaustão. Essa vitória devolveu a todas suas sombras e deixou Moria inconsciente, mas vivo. Logo depois, Nami se juntou a todos em uma festa comemorativa em Thriller Bark, liderada por Brook e o seu piano. Luffy finalmente revelou a Brook que ele era amigo do ex-colega de tripulação de Brook Laboon. Brook parou de festejar, chorou e revelou um Tony Doll, que continha a última música que os piratas Rumbar já tocaram juntos. Luffy mais uma vez ofereceu a Brook para fazer parte do Chapéu de Palha, e Nami se juntou aos outros em uma resposta chocada. Após o funeral dos companheiros de Brook, Nami recebeu um presente de Lola, que era um Vivricar, da mãe de Lola, ou seja, Big Mom. Luffy mencionou que tinha um cartão semelhante de Ace. Quando foi revelado que o cartão que ele tinha estava queimado, Lola disse a ele que Ace estava em perigo. Quando Nami perguntou a Luffy sobre como salvar Ace, ele recusou e disse que Ace podia cuidar de si mesmo. A tripulação do Chapéu de Palha então deixaram Thriller Bark com um novo Nakama e músico do navio, Brook. Quando a tripulação alcançou a metade da Grand Line, Nami olhou para sua log post. Estava apontando para baixo, o que significava que a Ilha dos Homens Peixe estava logo abaixo deles. Luffy, Robin e Brook pegaram o Shark Submerge 3 para olhar nas profundezas e encontrou uma besta marinha parecida com um coelho. Luffy derrotou, fazendo cuspir uma sereia, Kemi, e uma estrela do mar. Nami ficou surpresa ao ver uma sereia de verdade pela primeira vez. Kemi então disse à tripulação que seu amigo chamado Hachan havia sido capturado e pediu que ajudassem a resgatá-lo. Nami disse a Kemi que eles iriam resgatá-lo se ela pudesse encontrar uma maneira de chegar à Ilha dos Homem-Peixe. No esconderijo do sequestrador, uma armadilha estava sendo armada e o cativo foi trancado em uma gaiola. Quando a tripulação viu que era Hachan, um homem-peixe da tripulação de Arlong, alguns deles fecharam a cara para ele. 5 do Chapéu de Palha não ficaram felizes em vê-lo. Apesar disso tudo, Nami concordou em libertar Hachan da sua situação. Kemi tentou libertá-lo sozinha, apenas para ser capturada pelos piratas Macro. Luffy então resgatou Kemi e a tripulação lutou contra os Flying Fish Riders. Eles finalmente libertaram Hachan e ele derrotou os piratas Macro. Mais tarde, os Mugiwaras e alguns outros piratas da nova geração se envolveram em um leilão, onde as coisas começaram a sair do controle, começando por Kemi, que foi capturada e vendida nesse mesmo leilão, e depois indo para Hachan, que acabou levando um tiro de um nobre. Tiro esse que consequentemente deixou Luffy pistola, o fazendo atacar com um dragão celestial, chamando todas as forças da marinha até ele. Ficou surpreso ao ver Luffy defendendo, e Nami perdoou Luffy por ser ele mesmo, como sempre. Os guardas dos nobres mundiais então atacaram o Chapéu de Palha, que os derrotaram facilmente. Quando a irmã de Charlos, Shauria, ameaçou matar Kemi, ela foi parada quando um velho que chegou de repente a deixou inconsciente. O homem começou a nocautear os guardas dos nobres mundiais, usando o poder Haki, e então removeu a coleira em volta do pescoço de Kemi. Depois disso, todos fugiram com Nami, usando o Thunderbolt Tempo. Após a fuga, o Chapéu de Palha foram para Shakes Rip Off Bar para se recuperar, e aqui eles conheceram o velho mais a fundo. Ele se chamava Silvers Rayleigh, e então ele disse a eles que ele fazia parte da tripulação de Gold Roger. Sua menção de que Bug estava na tripulação de Gold Roger, junto com Shanks, fez Nami e Zoro lembrar seus encontros com ele no East Blue. Rayleigh disse ao Chapéu de Palha que precisava de pelo menos 3 dias para revestir o Thousand Sunny. Por isso, ele deu a todos eles Vivricards para localizá-lo, enquanto planejava mover o navio para escondê-lo dos fuzileiros navais. Mas durante essa fuga deles, as coisas ficaram ainda mais pesadas. Isso com a chegada de uma nova arma do governo, um Kuma modificado. Os esforços de Luffy, Zoro e Sanji surtiram efeito e eles o derrotaram, mas Sintomaru apareceu e trouxe mais um PX-01 para o combate. E além disso, o almirante Kizaru também apareceu para dar um fim na tripulação do Chapéu de Palha. A partir desse momento começou uma das cenas mais terríveis de toda a obra, um por um, os Mugiwaras desaparecendo. E tudo isso bem na frente de Luffy, que pensou que todos os seus Nakamas estavam sendo mortos. Depois de ser enviada voando por 3 dias, Nami pousou em uma pequena ilha do céu chamada Wateria. Mais tarde, Nami foi presa pelos cientistas por tentar roubar seus experimentos e informações. Ao ler sobre a morte de Ace no jornal, ela começou a chorar, entendendo o desgosto pelo qual Luffy havia passado.
Após isso, Nami passou 2 anos compreendendo e aprendendo mais sobre seu poder e tudo o que ela poderia fazer com ele. Esse foi o time skip dos Mugiwaras, onde cada um deles passou por um treinamento individual para que eles aprimorassem as suas habilidades. Cada um deles foi mandado para um local diferente por Kuma, e após 2 anos eles estavam prontos para se unirem novamente. Afinal, o estrago no mundo causado por Luffy e os seus Nakamas estava apenas no começo. Após 2 anos estudando em Wateria, Nami retornou ao arquipélago de Sabaody para se encontrar com o resto do seu bando finalmente. Em um bar onde um grupo fingindo ser o Chapéu de Palha estava recrutando tripulantes, Nami obteve algumas informações. Ela soube que o quartel-general da Marinha havia sido realocado devido à decisão do sucessor de Sengoku. Quando o falso Luffy estava de olho em Nami, ela casualmente o rejeitou. A falsa Nami então a ameaçou, mas o Sop chegou e repeliu o fake com o seu novo Pop Green. Nami ficou muito feliz em ver o Sop novamente e comentou que o Sop havia se tornado mais viril depois de dar um braço em Usopp. Nami então criou uma nuvem de trovão e saiu do bar com o Sop. Eles foram vistos em seguida conversando em outro lugar. Nami e o Sop então encontraram Chopper, que estava procurando por Robin. Depois de dizer a Chopper que o chapéu de palha que ele encontrou eram falsos, eles voltaram para o Thousand Sunny. Lá eles se reencontraram com Robin, Franky, Rayleigh e Shaq. Enquanto Franky surpreendia o Sop e Chopper com as suas novas atualizações, Nami comentou sobre o corpo em comum de Franky. Rayleigh então disse que iria ensinar Nami como operar um navio revestido. Ela ficou agradavelmente surpresa quando viu de Rayleigh que Luffy já estava no arquipélago. Depois que o navio chegou, Brook logo embarcou no navio. Brook então perguntou a Nami se ele poderia ver a sua calcinha depois de 2 anos. Nami respondeu chutando ele pelo navio, comentando que ela também não mostrou a calcinha 2 anos antes. Ela também comentou que nenhum dos outros havia amadurecido em 2 anos. Depois que o trio monstro chegou com a ajuda de Chopper e um pássaro gigante, Nami cumprimentou a todos. Quando Luffy começou a admirar o novo corpo de Franky, Nami o puxou enquanto dizia que havia navios da marinha por perto. Nami viu o navio pirata Kuja junto com o resto da tripulação, e Robin informou sobre os piratas Kuja. Nami então ficou surpresa ao descobrir que Luffy conhecia Boa Hancock e que Luffy foi enviado para a Amazon Lily. Nami então explicou como o navio iria navegar debaixo da água e disse que eles precisavam levantar as velas quando Franky soltasse os flutuadores. Luffy perguntou a Nami se eles estavam prontos para zarpar, ao que ela respondeu que sim. Após isso, ela foi vista torcendo com o resto da tripulação enquanto o navio partia para a Ilha dos Homens-Peixe. Nami, junto com a tripulação, ficaram maravilhados com o cenário subaquático. Ela então foi questionada por Sanji para explicar o que eles precisavam saber sobre o navio revestido. Quando ela respondeu, Sanji teve uma hemorragia nasal enorme. Depois que Sanji foi salvo por Luffy, Nami começou a explicar sobre o navio revestido. Ela então se sentou e comeu uma das lancheiras Kuja de Luffy enquanto Franky explicava como seu navio foi mantido seguro por Kuma durante todo esse período em que eles estiveram longe do navio, além de explicar também sobre quem Kuma era e como virou um ciborgue. Com a ajuda de seu Sikou, os piratas Caribou alcançaram o Chapéu de Palha e se prepararam para a batalha. Após Caribou pisar no Sunny, Nami reconheceu a vaca marinha, que acabou por ser Mumu. Mumu fugiu com medo depois de ver Nami, Sanji e Luffy deixando Caribou para trás. Os Chapéus de Palha então amarraram Caribou enquanto ele implorava por misericórdia. Com isso resolvido, Nami então explicou as correntes subaquáticas e o caminho certo a seguir para todos eles, mas não foi uma boa ideia, já que a maioria dos outros Chapéus de Palha rapidamente perdeu o interesse na explicação de Nami para o seu aborrecimento. Quando chegaram à cachoeira subaquática, a tripulação encontrou Kraken. Para desgosto de Nami, Luffy insistiu em domar o monstro marinho. Nami gritou de terror quando testemunhou Kraken destruindo a nave de Caribou. Nami sugeriu que Franky usasse o Coup de Burst para escapar do Kraken, mas Franky disse que isso faria a bolha do navio murchar. O trio monstro então se equipou, lutou contra o Kraken no mar e o derrotou, enquanto Nami ficava maravilhada com a força aprimorada deles. No entanto, como o trio monstro não estava usando linhas de vida, eles se separaram de Nami e do resto da tripulação. E isso foi acontecer logo quando o navio descia a corrente subaquática. Ela disse que eles precisavam ir um pouco mais longe para chegar a uma trincheira específica. Quando Franky viu algo acima do navio, Nami percebeu que era um deslizamento de rochas causado pelo vulcão, destruindo a trincheira. Quando chegaram ao fundo da trincheira, havia uma luz brilhante emanando de uma ilha.
Nami confirmou com Log Pose que eles chegaram à Ilha dos Homem-Peixe. Ela então disse a Luffy para parar de pensar somente nas comidas que teria na ilha e começar a ajudar ela a encontrar uma entrada. Quando Hammond e os novos piratas Homem-Peixe apareceram, Nami parecia desconfortável com eles, isso após ver a tatuagem dos piratas Arlong em seu pescoço. Hammond deu à tripulação duas opções: juntar-se aos novos piratas Homem-Peixe ou morrer. Sabendo que Luffy rejeitaria a oferta de se juntar aos novos piratas Homem-Peixe, ela disse a Frank para reabastecer o navio. Ela disse que eles não tiveram chance contra os Homem-Peixe, pois a pressão da água era muito forte. Ela contou então a Frank sobre o seu plano de usar o último ar do navio em um cup de burst para fugir dos piratas, e logo depois atacar direto na Ilha dos Homem-Peixe. Hammond não gostou da rejeição de Luffy e se preparou para atacar o Sunny. Frank ativou o Cup de Burst e o navio voou através da bolha ao redor da Ilha dos Homem-Peixe. O navio então caiu em uma corrente e o Chapéu de Palha foram separados. Nami permaneceu com Frank e Robin após sua entrada na Ilha dos Homem-Peixe. Eles então se separaram para fazer coisas diferentes. Nami decidiu fazer algumas compras. Ela finalmente foi para a mansão de Papag. Ela então foi fazer compras na loja de roupas Criminal, no primeiro andar. Nami reclamou dos preços altos e negociou com uma balconista para abaixar os preços. Ela então se reuniu com Luffy, Usopp, Brook, Papag e Kame. Nami repreendeu Papag pelos preços altos e exigiu um desconto. No entanto, Papag decidiu deixar Nami e seus amigos terem o que quisessem de graça. Depois de ouvir esta alegre notícia, os piratas rapidamente esvaziaram a loja para desespero de Papag. Eles então ouviram uma comoção do lado de fora da loja e descobriram que o rei Netuno havia chegado para encontrá-los. Nami e os outros foram então convidados pelo rei para o Palácio Ryugu. Aqui os Mugiwaras são alvos de uma emboscada planejada por Road Jones, o infame vilão desse arco. E claro que Luffy não deixaria isso barato. Ele faria o que fosse necessário para ajudar um amigo, no caso Jinbe. Nesse momento, Jinbe começou a contar sobre Road Jones, Fisher Tiger, entre outras figuras importantes na Ilha dos Tritões. Nami ouviu Jinbe enquanto ele explicava os Homem-Peixe e o passado sombrio dos Tritões. Depois que Jinbe terminou a sua história, ele afirmou que aceitaria qualquer punição que Nami desejasse. Nami não mostrou ressentimento em relação a Jinbe, já que Arlong era o culpado. Ela também disse que não odiava os Homem-Peixe como um todo. Nami simplesmente afirmou que podia confiar nele, já que ele era amigo de Luffy. Quando Jinbe começou a chorar, ela teve pena dele, sabendo o quão difícil deve ter sido para ele. Nami então assistiu Luffy e Jinbe resolverem sua disputa sobre como lidar com Road. Jinbe finalmente apresentou um plano. Jinbe mencionou que alguém teria que roubar o Dragão Celestial após a carta de Road. Nami se ofereceu então para fazer isso. Afinal, sendo especialista em roubar coisas desde criança, ela acabou dizendo que ela era a melhor pessoa para o trabalho. Um tempo mais tarde, começaria a batalha contra Road Jones. E claro que Nami não ficaria de fora de usar suas nuvens. Nami então foi vista, emitindo várias bolas de cor escura em uma linha do seu Climatect. Os piratas se perguntaram se ela era uma bruxa, ao que ela respondeu que poderiam chamá-la de Senhora Mágica. Mas na realidade, seu ataque era uma química absurdamente calculada por ela. Ela então eletrocutou os piratas ao seu redor balançando seu cajado, realizando um ataque chamado Black Ball, Rhino Road. Icarus Much ficou furioso com Nami por usar um ataque que queimou e decidiu atingi-la. Zeu ficou invisível e agarrou seus tornozelos, segurando-a no lugar, enquanto Icarus veio para esfaqueá-la com uma lança. Como Nami pediu ajuda, Brook apareceu entre ela e Icarus e levou o golpe da lança. Felizmente, a lança não fez efeito sobre ele porque ele já estava seco. Depois que Frank deu um soco em Icarus, Brook pisou em Zeu e o rebelou, mostrando a Nami por que ela não podia se mover antes. Depois que todos os líderes dos novos piratas Homem-Peixe foram derrotados, algo apocalíptico estava acontecendo. Nami e os outros Chapéus de Palha olharam para o céu, enquanto Luffy tentava destruir Noah. Quando os Reis dos Mares impediram a queda de Noah, salvando o navio e a ilha ao mesmo tempo, todos na Ilha dos Homem-Peixe comemoraram. Enquanto a tripulação está descansando após a batalha, Nami está olhando para o céu com preocupação tentando encontrar Luffy. Luffy apareceu nas mãos de Shirahoshi depois que eles voltaram ao chão e que ele precisava de uma transfusão de sangue.
Nami ficou chocada ao saber sobre a antiga lei que proibia humanos e homens-peixes de compartilhar sangue. Ela então observa Chopper realizar a transfusão de sangue em Luffy e Jinbe e fica feliz em ver Luffy recuperar sua consciência. Mais tarde, Nami descobre que eles eram os tesouros para Big Mom e Nami os espanca por isso. Quando chega a hora dos Mugiwaras deixarem a Ilha dos Homem-Peixe, o ministro da esquerda dá a Nami um novo log pose. Esse log pose seria a ferramenta que os ajudará a navegar no novo mundo. Enquanto o ministro da esquerda explica as propriedades por trás disso, Luffy ouve e deseja ir para a ilha mais assustadora que existe. E como sempre, isso acaba fazendo com que Nami o estrangule e diga a ele para ouvir para onde eles vão. Enquanto todos na Ilha dos Homem-Peixes se despedem do Chapéu de Palha, o Thousand Sunny navega em direção ao novo mundo. No caminho para o novo mundo, Nami decide tomar banho usando seu novo Shower Tempo. Ela comenta como sentiu falta de tomar banhos luxuosos no Sunny durante esses 2 anos. Mais tarde, quando o Sunny estava sendo sugado pela tempestade, Nami correu para o convés e, desesperada, informa todos para retirarem o navio da corrente, mas era tarde demais. Finalmente, os Chapéus de Palha entraram no novo mundo e Nami foi vista entre eles comentando sobre o clima violento do novo mundo. Logo após entrar no novo mundo, a tripulação avista uma ilha cercada por um mar de chamas. Os Chapéus de Palha então recebem um pedido de socorro de alguém que parece estar com problemas e menciona algo sobre um samurai. Quando Luffy decide resgatar a pessoa, Nami forma uma estrada de nuvens que lhe permitirá chegar até a ilha. Após eles chegarem à ilha do Mini-Mary 2, Nami comenta com Franky que as nuvens do lado oposto da ilha parecem ser nuvens de inverno. Aqui em Punk Hazard, os Mugiwaras reencontram Law, além de também conhecer um samurai do país Wano que estava ali. O problema é que a marinha chegou no local justamente para capturar os Mugiwaras e Smoker estava novamente pessoalmente presente. Todos eles então correm para fora do prédio e ficam chocados com os fuzileiros navais do G5, Smoker, Tashigi e Law. Eles imediatamente se viram e tentam encontrar outra saída para evitar qualquer combate. Enquanto eles estão fugindo, Law usa sua habilidade para reorganizar as personalidades dos piratas do Chapéu de Palha. Com isso, ele acaba colocando Nami no corpo de Franky e Sanji no corpo de Nami. Depois de se reunir com o grupo de Luffy, eles se abrigam em um laboratório em ruínas. Sanji então começa a agir de forma bastante indecente, fazendo com que Nami, no corpo de Franky, o ataque. Quando as crianças pedem a Nami para mostrar algumas das funções ciborgues de Franky, ela afirma que não fará isso. Aqui também tomamos conhecimento de um cientista chamado Caesar Clown e que Law planejava capturar como parte do seu plano. Isso seria para causar um conflito entre Doflamingo e Kaido. No meio da neve toda, Nami acaba sendo sequestrada por um Yeti, mas isso não dura muito tempo, pois Luffy a salva. Luffy liberta Nami enquanto Law faz uma proposta ao capitão do Chapéu de Palha. Luffy aceita a oferta de Law contra os protestos de Nami. Luffy, Franky, Nami e Law então retornam ao esconderijo. Law coloca Chopper e Franky de volta em seus próprios corpos e coloca Nami no corpo de Sanji, já que o corpo de Nami não está por perto. O Sop e Nami ficam para trás para cuidar das crianças, enquanto o resto vai para o centro de pesquisa para confrontar Caesar. Mais tarde as crianças acordam e começam a agir como loucas novamente, devido aos sintomas de abstinência. Nami e o Sop tentam descobrir como acalmá-los, mas as crianças estão cada vez mais descontroladas. Eles começam a exigir doces para se sentirem melhor e começam a ficar furiosos. Caesar Clown então aparece atrás de Nami e o Sop, oferecendo doces às crianças se elas retornarem ao centro de pesquisa. Enquanto Caesar atrai as crianças para ele, o Sop e Nami tentam detê-los, mas os dois acabam sendo derrotados. Quando Sop e Nami tentam atacar Caesar diretamente, ele os sufoca, deixando-os para serem espancados pelas crianças gigantes. Eles são salvos quando Barba Marrom recupera a consciência e ataca Caesar como vingança por sua traição. Caesar rapidamente subjuga a Barba Marrom e os 2 Chapéus de Palha e leva de volta as crianças. A partir desse momento já sabemos o que vai acontecer. Mexeu com um amigo de Luffy, vai levar porrada até chorar. E foi basicamente isso que aconteceu. Luffy conseguiu derrotar Caesar com seus golpes e com isso a primeira parte do plano estava concluída. E galera, para você que quer saber tudo o que rolou nesse e nos outros arcos mais detalhadamente, recomendo o resumo que fizemos de One Piece. São 1070 capítulos em apenas um vídeo e está tudo no nosso canal Anime Academy, passem lá. Mais tarde, quando Tashigi e seus homens levam as crianças para longe de Punk Hazard, os Mugiwaras partem com Law, Kinemon e Momo.
Enquanto navegam em direção ao seu próximo destino, Dressrosa, todos se reúnem para que Luffy e Law possam contar sobre o seu plano. Law passa a explicar sobre a conexão de Doflamingo com o submundo e o plano para dizimar as forças de Kaido. Mais tarde, quando Nami informa Sanji, Brook e Kinemon que Momonosuke está no banho junto com Robin, eles ficam ciumentos. Depois que Robin e Momonosuke saem do banho vestindo toalhas, Sanji, Brook e Kinemon gritam com o menino em um ataque de raiva até que Nami os repreende. Nami então oferece Momonosuke para dormir com ela e Robin durante a noite para sua alegria. Depois que Law contatou Doflamingo para informá-lo de que eles trariam Caesar para Green Beach, o Chichibukai se irrita e Nami discutiu com Law sobre como encontrar a fábrica Smile. Nami então fez uma refeição com o resto da tripulação, enquanto Kinemon e Momonosuke contavam a história sobre eles. Por exemplo, como naufragaram e foram levados para Dressrosa, como Momonosuke foi separado do seu pai e como Kanjuro foi capturado. O Sunny mais tarde atracou em Dressrosa, começando um dos melhores arcos do anime. Após o desembarque, Law deu a Nami um Vivicar que apontava para Green Beach. Law instruiu Nami a usá-lo se algo acontecesse. O grupo se dividiu em 3 times. Nami estava com a equipe que restava para proteger o Sunny. Nami e Chopper então notam que Momonosuke fica deprimido sempre que está sozinho, como se algo estivesse em sua mente. Percebendo que ele não vai falar sobre isso, eles decidem jogar Shogun com ele para pelo menos manter sua mente longe disso. Brook põe a cabeça no colo dela, confundindo o jogo com um convite e leva uma surra. Quando Brook começa a cantar uma música para o grupo, eles ouvem sons estranhos e uma voz vinda do banheiro masculino. A voz pertencia a Guiola dos piratas Don Quixote, que havia invadido o navio junto com vários dos seus subordinados. Usando seu poder de Akuma no Mi, ela transformou o banheiro masculino em arte abstrata e fez o mesmo com Nami, Chopper, Brook e Momonosuke. Na esperança de atrair Guiola para longe do navio, eles escaparam, mas Guiola transformou o navio em arte. Nami, Chopper e Brook lutaram e conseguiram derrotar os homens de Guiola e destruir seu navio. Guiola usou seus poderes de Akuma no Mi para transformar o cajado de Nami em arte, tornando-o inútil. Os 3 Chapéus de Palha então receberam uma ligação de Law. Eles imploraram a Law para vir salvá-los, mas em vez disso, Law ordenou que trouxessem o Sunny para Green Beach. Depois que ele desligou, Nami ficou frustrada por ele ter dado ordens sem ouvi-la primeiro, não tendo ideia sobre a situação do navio. Guiola mais tarde prendeu Chopper, Momonosuke e Nami em uma pintura mortal que o sufocaria lentamente em 10 minutos. Brook agiu indiferente, aparentemente se preocupando mais com a arte que estava sendo criada do que com a vida dos seus amigos. O esqueleto pediu a Guiola para que voltasse ao normal seu violino e bengala para que ele pudesse adicionar acompanhamento à morte deles. Assim que Guiola obedeceu, Brook a cortou, derrotando-a e fazendo com que o seu poder se desgastasse. Assim todos voltaram ao normal. Mais tarde, o grupo de Nami continuou atacando Guiola para garantir que ela ficasse completamente incapacitada. Eles então discutiram o que fazer com Guiola e se perguntaram por que Law não estava devolvendo Caesar a Doflamingo. Guiola, orgulhosamente, os informou que Doflamingo nunca desistiu de seu posto de Chichibukai e também explicou sua jogada para eles, deixando-o chocado e preocupados. Ao se aproximarem de Green Beach, o grupo de Nami ficou horrorizado ao ver Fighting Fish atacando Sunny. Quando eles viram Doflamingo se aproximando do navio, eles choraram de terror, mas ficaram muito aliviados quando Sanji o interceptou. Quando Sanji foi dominado e imobilizado pelas cordas de Doflamingo, o grupo de Nami entrou em pânico. Doflamingo estava prestes a desferir um golpe letal em Sanji, mas Law usou o Shambles e mandou Sanji, Caesar e ele mesmo para o Sunny. Law então instruiu o grupo de Nami a ir para o Zou. O grupo de Nami estava relutante em deixar para trás os outros Chapéus de Palha, discordando do pedido de Law, mas eles obedeceram quando perceberam que o navio estava enfrentando ameaças de Doflamingo e Isho. Depois de bloquear um ataque de Doflamingo, Law informou ele sobre os poderes de Akuma no Mi de Doflamingo e os instruiu a ir para um lugar sem nuvens. Law então tomou Guiola como refém, dando ao grupo de Nami tempo suficiente para escapar usando o Cup de Burst. Um tempinho depois, o grupo do Sunny conseguiu contato com Luffy e os outros, que contataram a situação atual da ilha. Além do Chichibukai, havia um almirante ali, e as coisas ficaram um pouco feias para todo mundo. Pelo Dendenmushi, o grupo no Sunny ouviu sobre os ocorridos e ficou chocado ao saber que um almirante estava presente em Dressrosa.
Para piorar a situação, a viagem de volta foi interrompida pelo aparecimento dos piratas da Big Mom, que estavam atrás de Caesar Claw. Como Sunny evitou o fogo de canhão do navio inimigo, Nami disse a Luffy que o Sunny não deveria retornar para Dressrosa. Isso porque Law lutou muito para manter Doflamingo longe de Caesar e Momonosuke, e eles não podiam arriscar que caíssem nas mãos dele. Luffy concordou e permitiu que o seu grupo continuasse para o Zou. Nami e os outros conseguiram causar algum dano ao navio inimigo e escaparam dos piratas da Big Mom graças a uma névoa que Nami criou. Eles chegaram a Zou no dia seguinte. Depois de forçar Caesar a levá-los nas costas do elefante gigante, eles se depararam com Ship Shed perseguindo Tristan. Depois de salvar Tristan e fugir, eles encontraram a cidade em ruínas de Zou cobertas de gás venenoso e a devastada tribo Mink. Pedro implorou ao grupo de Nami para ajudar Inuarashi e Nekomamushi. O grupo de Nami continuou perseguindo Tristan e lutou para correr em um terreno instável, pois ela acabou caindo no Brook. Os três foram então confrontados por Ship Shed, quando de repente a água jorrou do tronco de Zou, causando uma grande inundação. Nami foi forçada a resgatar Brook e Momonosuke para seu desgosto. Depois de salvá-los, ela os colocou em um tronco e eles foram então atacados por Ship Shed, mas Brook rebateu o ataque. Sanji chegou e nocauteou Ship Shed. Nami mais tarde se reagrupou com os outros para procurar por Tristan. Depois de afastar os inimigos de Zou, eles forçaram Caesar a neutralizar o gás venenoso. Nami foi então atacada por Wanda, que pensou que ela e seu grupo estavam com Jack. Tristan e Pedro a pararam, explicando que Nami e seu grupo, o grupo de Nami, então começou a tratar os ferimentos dos Visions, salvando-os da morte certa e ganhando sua gratidão. Enquanto vivia com a tribo Mink, Nami trocou algumas das suas roupas com Wanda como parte de um costumeiro símbolo da sua amizade, e recebeu em troca um novo vestido que foi considerado um tesouro nacional. A tripulação sobrevoou uma comoção do lado de fora e descobriu que 2 membros dos piratas da Big Mom, Pickles e Capone Bash, haviam chegado a Zou. Sanji e Brook então falaram com os membros dos piratas da Big Mom em particular. Para a sorte deles, Bash atirou em Pickles pelas costas por concordar em deixar o Chapéu de Palha irem. E em seguida ele convocou seus homens do seu corpo e capturou Sanji e Brook. Imediatamente depois, Vito capturou Nami e Chopper. Nami saiu com Chopper porque estava preocupada, e Chopper não sabia que Bash comeu a Shiroshiro no Mi e tinham homens adicionais à sua disposição. Bash rapidamente atraiu Caesar para fora e o capturou também, mas Momonosuke, que havia se trancado dentro do seu quarto, não foi pego. Bash então levou o grupo para dentro do seu corpo para continuar a conversa com o Chapéu de Palha. E lá foi onde falou com Sanji em um salão de banquetes, enquanto o resto do grupo estava algemado sob a mira de uma arma. Bash revelou um convite para a festa do chá da Big Mom e uma missão para resgatar Sanji, o terceiro filho da família V-Smoker. O convite mostra que ele estava prestes a se casar com Pudding, a 35ª filha da família Charlotte. Enquanto os outros Chapéus de Palha reagiam à notícia, Nami lembrou-se do misterioso comentário de Sanji, de que ele nasceu no North Blue. Depois de escrever uma nota, Sanji deu a seus amigos e se desculpou, explicando que não era sua intenção esconder as coisas deles. Ele então jogou Nami, Chopper e Brook para fora do corpo de Bash. Sanji pegou um rifle e manteve Caesar sob a mira de uma arma para evitar que a tripulação de Bash fosse atrás dos seus companheiros. Enquanto Nami, Chopper e Brook imploraram para Sanji ficar com eles, Sanji prometeu que voltaria antes que Bash fugisse com ele e Caesar. Seus amigos desanimados ficaram com apenas uma nota que esclareceu a situação e simplesmente reafirmou sua promessa de voltar. Nami, Chopper e Brook residiram na fortaleza Right Flank pelos próximos 2 dias. No segundo dia, Nami estava dormindo em uma ovelha gigante quando Chopper informou que Luffy e o seu grupo chegaram. Nami e Chopper então rapidamente foram cumprimentá-los. Quando ela abraçou Luffy, ela começou a chorar enquanto explicava o que aconteceu com Sanji. Enquanto festejava com os Minks, Nami perguntou aos outros sobre o que fazer com Sanji e os repreendeu por considerarem seu desaparecimento muito levianamente. Não muito preocupada com Sanji desde que ele deixou uma carta para eles, o grupo de Luffy perguntou a Nami sobre o tempo após a separação. Nami e Chopper explicaram como escaparam dos piratas da Big Mom. Quando Inuarashi recuperou a consciência, Nami ficou muito feliz e eles foram encontrá-lo. Depois disso, os Mugiwaras também foram ver Nekomamushi, e aqui eles também descobriram mais sobre o pai de Sanji.
Na manhã seguinte, Nami e seu grupo ouviram um sino tocando e perceberam que Kinemon e Kanjuro haviam chegado. Eles rapidamente correram para encontrá-los, temendo o que aconteceria se a tribo Mink encontrasse os samurais. Os Chapéus de Palha conseguiram interceptar Kinemon, Kanjuro e Momonosuke assim que chegaram à cidade de Kurao. E sabendo do que estava acontecendo na ilha, eles tentaram desesperadamente mantê-los escondidos. No entanto, como Nekomamushi e Nuarashi estavam lutando, Kinemon e Kanjuro se revelaram. Ao contrário do que os Chapéus de Palha esperavam, a tribo Mink deu as boas-vindas aos samurais e revelou que Raizou estava salvo. Os Chapéus de Palha ficaram surpresos ao saber que os Mink sabiam sobre Raizou o tempo todo e fizeram de tudo para mantê-lo escondido. Tudo isso mesmo após o abuso que sofreram. Quando Kinemon revelou o brasão da família Kozuki em suas costas para confirmar sua lealdade, Nami percebeu um sinal de amizade. Nami viu que o vínculo entre os Minks e o clã de Kinemon era mais profundo do que eles pensavam. Os Chapéus de Palha ficaram ainda mais chocados quando Kinemon revelou que Momonosuke não era o seu filho, mas sim herdeiro do Daimyo de Kuri. No entanto, Luffy ainda entrou em uma briga com Momonosuke, fazendo com que ele abraçasse Nami. No entanto, Nami não se importou ao deduzir que seu pai deveria ter uma grande riqueza, e Nuarashi e Nekomamushi então levaram os Chapéus de Palha, LOL e os samurais para uma sala secreta dentro da árvore para ver Raizou. Quando Robin decifrou o poneglyph vermelho escondido na baleia, e Nuarashi então explicou sobre esse tipo de pedra. Ele contou ao Chapéu de Palha sobre os 4 Road Poneglyphs e eles ouviram em antecipação, enquanto ele revelava a verdade. Era através daquele tipo de Poneglyph que eles poderiam chegar a Logtail. Quando o Nekomamushi revelou que Kaido e Big Mom possuíam Road Poneglyph, Nami, Usopp, Chopper e Brook ficaram chocados. Os Chapéus de Palha ficaram surpresos quando o Nekomamushi revelou que os ancestrais de Momonosuke criaram os Poneglyphs. No entanto, os samurais explicaram que Momonosuke nunca herdou o conhecimento dos Poneglyphs devido à execução do Lord Oden, que ocorreu há anos atrás nas mãos de Kaido e do Shogun de Wano. Os Chapéus de Palha também aprenderam que Oden fazia parte da tripulação de Roger e esteve em Logtail com ele, além de dizer que o objetivo dos Piratas das Feras era obter o segredo que Oden sabia. Ainda nesse momento, Nami e os outros descobrem um pouco do passado de Nekomamushi e Nuarashi. Eles descobrem que eles estiveram no navio de Barba Branca e o Rei dos Piratas também, e que os acompanharam na viagem final. Mas antes que pudessem descobrir muitas outras coisas, Zunisha começa a chorar e a ilha inteira começa a tremer. Isso acontece devido ao fato de que Jack estava atacando novamente Zunisha, atirando várias balas de canhão em suas pernas. Enquanto o ataque acontecia, Zunisha começou a emitir uma voz, pedindo permissão para lutar somente dessa vez. Aqui, apenas Momonosuke e Luffy conseguem ouvir a voz dela, deixando todos os outros surpresos e confusos. Após pensar, Momonosuke dá ordem para Zunisha mandar Jack para bem longe, e ela responde, ordem recebida. Com isso, Zunisha se posiciona e acerta uma grande trombada nos navios de ataque de Jack, destruindo toda a sua frota. Após isso, Zunisha volta a andar normalmente, mas sua perna está com um ferimento muito profundo e grave. Mas o esforço combinado de todos eles conseguem fazer uma faixa para cuidar da ferida exposta dela. Usopp mais tarde deu a Nami um novo Climatect, e ela testou suas capacidades imediatamente, para desgosto de Usopp. Depois que Luffy recuperou Pickles e Pedro se ofereceu para ajudar a salvar Sanji, Nami partiu de Zou com a equipe de resgate de Sanji. Todos, exceto os membros do Chapéu de Palha, deixados para trás, ficaram chocados quando Luffy pulou de Zunisha com o seu grupo. Aqui já entraremos no arco de Holy Cake, onde a missão de Nami e seu grupo seria se infiltrar na ilha da Big Mom para resgatar o Sanji. Enquanto navegavam em direção à ilha Holy Cake no Sunny, Nami, Chopper e Brook ainda estavam se recuperando da ação de Luffy. Eles tinham praticamente pulado de muitos metros de altura por causa de Luffy, então claro que estariam em choque por isso. Eles ficaram surpresos ao ver que Carrot escapou a bordo do navio. Depois que ela implorou para que não voltassem, o grupo permitiu que ela fosse junto. Quando a tripulação ficou com fome, Luffy insistiu em preparar uma refeição, porque Nami iria cobrar dinheiro pela comida. Nami e o resto da equipe de resgate de Sanji souberam de um jornal sobre o ataque dos piratas do Barba Negra. Eles haviam atacado o quartel-general do exército revolucionário em Báltico,
surpreendendo todos a bordo. Nami ficou chocado ao saber que o irmão de Luffy, Sabo, era o segundo em comando do exército revolucionário, isso antes de apontar para Luffy que Dragon era o seu pai. Depois que Pedro garantiu que não havia baixas relatadas, eles presumiram que o exército estava bem. Quando eles passaram por uma tempestade, Luffy apresentou seu prato, que o grupo não gostou nem um pouco. Luffy então admitiu que usou toda a comida que eles tinham, e o grupo se viu em uma crise de escassez de alimentos. O bando sobreviveu após parar em uma base da marinha para conseguirem uma comida para a viagem. Alguns dias depois, o grupo estava faminto por falta de comida e superaquecido ao passar por águas ferventes. Eles foram salvos da fome quando Luffy conseguiu pegar um peixe gigantesco. Nami preparou uma refeição usando a receita de Sanji. No entanto, Luffy foi incapacitado por intoxicação alimentar depois de comer a pele tóxica do peixe. Após entrar nas águas da Big Mom, o grupo foi abordado por um navio pertencente à Germa 66. Quando viram um homem encapuzado, o grupo confundiu com Sanji, até que o homem revelou ser o irmão mais novo dele. Esse era Vinsmoker Yonge. Quando a condição de Luffy piorou, Yonge se recusou a fornecer qualquer ajuda e provocou o grupo para tentar tomar o antídoto da força. Isso até que a irmã mais velha de Sanji, Heiju, apareceu e chutou Yonge por sua grosseria. Ela então embarcou no Sunny e curou Luffy sugando o veneno dele com a boca. Isso mesmo, dando um grande beijão nele. Yonge e Heiju então partiram sem relatar a presença da equipe de resgate de Sanji. O grupo posteriormente atracou na Ilha Cacau, uma ilha próxima a Holy Cake e que possui construções feitas de chocolate. Nami e Carrot usaram seus vestidos novos, e Nami bateu em Brook por espionar sob a sua saia. A equipe então viu Luffy e Chopper tendo problemas comendo um café e estavam prestes a serem presos. Eles foram salvos por Charlotte Pudding, que convidou a equipe de resgate de Sanji para sua casa, onde ofereceu comida a eles. A equipe de resgate de Sanji ficou chocada ao saber que a mulher com quem eles estavam conversando era a futura noiva de Sanji, assim como ela mesma, que por sua vez ficou surpresa ao descobrir que o grupo era da tripulação do Chapéu de Palha. Depois de se acalmar, Nami e a equipe ouviram enquanto Pudding explicava sobre a família Charlotte e os seus pensamentos sobre Sanji. Nami ficou chocada ao saber que Sanji recusou o casamento com uma mulher bonita, sabendo que aquele tarado não recusa uma bela moça. Pudding então mostrou a eles uma rota secreta para a ilha Holy Cake e disse a eles onde encontrá-la, enquanto prometia trazer Sanji até eles. A equipe de resgate de Sanji saiu com pressa quando os guardas chegaram para Pudding e rapidamente retornaram ao Sunny. Pickles não estava em lugar nenhum, e eles encontraram uma mensagem dizendo para eles voltarem. Depois de deixar a Ilha do Cacau, Nami olhou para o mapa de Pudding enquanto navegavam em sua rota. Pedro avistou a próxima ilha à frente, mas Nami decidiu não se aproximar dela. Luffy então virou o navio a estribord, mas Nami ficou irritada quando ele fez isso com tanto zelo. Nami disse à equipe que eles deveriam manter distância das ilhas para evitar a vigilância de Big Mom. Ela deixou a navegação para Brook enquanto preparava a comida, impedindo Luffy de ir para a cozinha novamente. Quando Carrot perguntou sobre um oceano cor de uva distante, Pedro revelou que algumas ilhas têm rios de suco fluindo para o oceano. Nami perguntou a ele como ele sabia disso, e Pedro revelou que já havia estado em Totoland antes. Depois de atracar na costa sudoeste da ilha Holy Cake, a equipe se dividiu em dois grupos, com objetivos diferentes. Ao se separarem, Pedro e Brook deveriam ir roubar o Hold Poneglyph de Big Mom. Logo após o grupo de Luffy desembarcar na ilha, Luffy viu o que parecia ser Sanji na floresta próxima. Luffy, Chopper e Carrot correram atrás dele com Nami o seguindo. Nami não viu Sanji, mas confiou nas observações dos seus companheiros de tripulação, embora tivesse que repreendê-los por se distraírem. A equipe quase foi comida por um crocodilo falante, e Nami decidiu que a floresta era muito estranha e que eles deveriam esperar na costa. Mas vocês realmente acham que Luffy concordaria em perder uma aventura? Luffy a persuadiu a seguir em frente, mesmo com medo. Eles também encontraram um homem com uma cabeça gigantesca, cujo corpo estava enterrado no chão. De repente, Luffy confrontou um reflexo de si mesmo e os outros viram Sanji em um galho de árvore e correram atrás dele. No entanto, Nami, Chopper e Carrot foram atacados por um coelho chamado Randolph, montado em um guindaste, e Nami decidiu que eles precisavam voltar, sabendo que o verdadeiro Sanji nunca os deixaria assim. No entanto, tudo na Floresta da Sedução ganhou vida para prender e matar os piratas.
Nami, Chopper e Carrot continuaram correndo de Randolph, e embora Carrot tenha conseguido parar o corcel do coelho usando o Eletro, Randolph arremessou sua lança na equipe de recuperação de Sanji, mas eles se esquivaram enquanto voltavam para a luta contra Luffy. Nami, Chopper e Carrot involuntariamente levaram o reflexo de Luffy de volta para a costa, mas para sua surpresa, após isso, eles acabaram exatamente no mesmo local depois de cruzar o rio, como se a floresta tivesse sido espelhada. O reflexo de Luffy então revelou ser Charlotte Brûlé, que agarrou Nami e se preparou para cortar o rosto dela e de Carrot. Nami rapidamente agarrou seu Climatect e repeliu Brûlé. Ela então assistiu Carrot tentando atacar Brûlé, mas ela usou o poder de Mira Mira no Mi para refletir o ataque de Carrot de volta. Carrot tentou atacar novamente, mas Brûlé usou seu poder para prender Carrot no Mirror Road. Brûlé então explicou a Nami e Chopper que Big Mom estava ciente dos seus movimentos e deu ordens para impedi-los de encontrar o Sanji. Ela então ordenou que todas as árvores vivas na Floresta da Sedução subjugassem os dois chapéus de palha. Chopper comeu uma Rumble Ball e se transformou em seu Monster Point para ajudar Nami a escapar. Nami correu e procurou desesperadamente por Luffy. Eventualmente, Luffy a pegou e a levou para uma clareira onde residia o homem enterrado. Luffy então a desamarrou depois de descobrir que ela era a verdadeira Nami. Depois de explicar a Luffy sobre o que aconteceu durante o encontro com Brûlé, ela interrogou o homem com a cabeça gigantesca. O homem explicou sobre um pedágio que os cidadãos de Totoland devem pagar para Big Mom, bem como o poder da Akuma no Mi do Imperador, que permite que ela dê vida a muitas coisas. O homem então revelou que era um dos maridos da Big Mom, que foi descartado após ter 2 filhas. O 10º filho de Big Mom, Charlotte Cracker, apareceu e puxou o homem do chão. O homem mencionou uma pessoa chamada Lola, para a grande surpresa de Nami. Enquanto Cracker subjugava Luffy, Nami pediu a Luffy para recuar, mas ele recusou. Nami e Pond foram então confrontados por Brûlé e King Bon. Nami começou a entrar em pânico com a força dos piratas da Big Mom, e Brûlé disse que ela e sua tripulação seriam derrotados, e que cairiam em desespero assim como os outros membros da pior geração que tentaram invadir o território da Big Mom. Brûlé jogou um espelho na frente de Nami e saiu dele, agarrando Nami e tentando arrastá-la para o espelho. Nami chamou Pond, que atacou Brûlé e a libertou. Enquanto Brûlé provocava Pond, Nami atingiu Brûlé com Thunderbolt Tempo, fazendo-a cair no chão. Os outros manos ficaram com medo dela, e Nami segurou com confiança o Vivricar de Lola para se ajudar. Algum tempo depois, ela cortou o Vivricar ao meio por precaução. Enquanto a batalha se arrastava, Cracker reclamou sobre Nami sabotá-lo. Depois de ordenar aos manos que a protegessem, Nami se gabou para Cracker que Luffy seria o único a se tornar o rei dos piratas. Quando Cracker enviou mais dos seus soldados de biscoito atacando Luffy, Nami encharcou os soldados, que Luffy então devorou. Nami mais tarde testemunhou Luffy usando sua forma de Gear 4 e enviou Cracker voando. Após a derrota de Cracker, Nami ficou muito feliz e torceu pela vitória de Luffy. No entanto, Pond estava preocupado com a ira que poderia cair sobre eles e alertou Nami sobre a capacidade de Big Mom de controlar o clima. Nami e Luffy então descansaram no topo da cabeça de King Bon, enquanto viajavam para o castelo da Big Mom. No caminho, Nami contatou Chopper e Carrot através de um fragmento de espelho. Chopper e Carrot disseram a ela para não se preocupar, mas a conversa terminou abruptamente e o fragmento do espelho se quebrou. Eles logo encontraram a carruagem Vinsmoker e viram Sanji novamente. Animada, Nami chamou Sanji quando Luffy saltou para a carruagem e pediu a Sanji para voltar com eles. Em resposta, Sanji chutou Luffy para fora da carruagem, para grande choque de Nami. Nami então assistiu incrédula quando Sanji disse friamente a Luffy para eles irem embora. Como Sanji continuou degradando Luffy, Nami gritou com ele que ele estava indo longe demais, mas Sanji apenas olhou para ela. Nami ficou chocada quando Sanji começou a atacar Luffy e disse ao Sanji para parar, já que Luffy já tinha passado por muita coisa para encontrá-lo. Nami ficou mais angustiada quando Sanji continuou atacando Luffy e implorou para ele parar, dizendo que eles iriam embora. Depois que Luffy desmaiou com os ataques de Sanji, Nami se aproximou de Sanji, deu um tapa nele e com raiva disse para ele seguir seu caminho. Ela então testemunhou quando Luffy gritou para Sanji que ele esperaria por ele. Após a saída da família Vinsmoker, Nami e Luffy logo viram o clima mudar para uma grande tempestade. Isso enquanto um exército marchava para sua localização. Nami disse a Luffy para correr e se esconder.
mas Luffy recusou. Ela então lutou contra o exército ao lado de Luffy. Nami derrubou um grande raio antes que Galete a imobilizasse com sua habilidade. Nami só podia assistir enquanto Luffy era dominado pelos membros de alto escalão do exército. A Mandy então removeu metade do Vivricar que Nami tinha em sua posse, e os piratas da Big Mom descobriram que o cartão veio de Lola. Nami explicou que Lola é uma amiga e deu o cartão para ela. O exército então voltou para Sweet City para relatar a Big Mom com o chapéu de palha cativos a reboque. Nami e Luffy foram presos dentro de um livro. Na biblioteca do prisioneiro, Big Mom falou com eles através de um Dendemushi. Durante a conversa, Big Mom perguntou a Nami se ela realmente matou Lola, como ela já tinha ouvido falar. Nami negou, dizendo que eles eram amigos de Lola e ela havia dado a eles o Vivricar de Big Mom, e acabou dizendo a eles para dizerem a Big Mom que ela estava bem e que o Vivricar faria com que a Big Mom os ajudasse. Algum tempo depois da conversa, Pudim chegou à biblioteca do prisioneiro e pediu para falar com Luffy e Nami. Ela entrou na cela por meio de uma abertura criada por um marcador. Pudim pediu desculpas pelo mal que seus irmãos infligiram a eles e se desculpou por não os encontrar na costa como haviam combinado. Ela revelou que Sanji havia pedido em casamento, mas afirmou que sabia que ele realmente não queria se casar com ela, e que por causa disso, ela também não iria querer aquele casamento mais. Ela então sussurrou para Luffy e Nami, dizendo com uma expressão sinistra que planejava matar Sanji durante a cerimônia de casamento. E mudando, deixando sua expressão ainda mais macabra, ela diz que Luffy e Nami não iriam sair vivos. Pudim então se despediu ao deixar a cela em lágrimas, enquanto Luffy lutava para se libertar, mesmo que isso significasse arrancar os seus braços. Nami tentou fazê-lo parar. Nami chorou de terror quando os braços de Luffy sangraram. Ópera recebeu ordens para adquirir a localização de Lola até o final do dia, mas Nami se recusou a revelá-la. Enquanto se preparavam para torturar Nami, eles foram interrompidos pela chegada de Jinbei, que derrubou Ópera com um único soco. Jinbei então se prepara para libertar os dois chapéus de palha. Jinbei libertou Nami e Luffy queimando o livro em que estavam presos. Depois Nami soube do negócio que Jinbei precisava resolver. Nami e Jinbei foram então perseguidos pelos corredores. Ela usou uma nuvem de tempestade contra seus inimigos, que também acidentalmente chocou o Chopper, que saiu de um espelho com Carrot. Nami e Jinbei escaparam dos seus perseguidores entrando no mundo dos espelhos. O grupo então começou a procurar por Luffy, Brook e Sanji. O grupo de Nami localizou Brook dentro do quarto de Big Mom, sendo que estava segurando em suas mãos enquanto ela dormia. Depois de amarrar e arrochar Brulé e Diesel para mantê-los quietos, a equipe testemunhou Big Mom e seus 3 manos atacando uma mosca. A equipe ficou apavorada, imaginando como eles deveriam salvar Brook. A equipe então fez um esqueleto parecido com Brook, que eles planejavam usar para fazer um substituto para o verdadeiro Brook. Depois de algumas tentativas mal sucedidas de recuperar o Brook, Big Mom finalmente o soltou e Nami partiu para resgatá-lo. Nami acordou Brook, mas Brook gritou ao ver o esqueleto que ela estava segurando. Big Mom agarrou o Prometheus e jogou no chapéu de palha, mas Jinbei conseguiu trazê-los com segurança de volta ao mundo dos espelhos. Dentro do Mirror Road, Nami ficou brava com ele por gritar e quase matá-los. A equipe ficou surpresa ao ver que Brook adquiriu com sucesso cópias dos 3 poneglyphs de Big Mom, e eles comemoraram a conquista. Eles conseguiram entrar em contato com Luffy e Sanji através de um fragmento de espelho, e também ficaram surpresos quando Luffy decidiu arruinar a cerimônia de casamento. Ao falar com Sanji, Nami disse que não perdoaria Sanji pela dor que ele a fez passar, mas estava disposta a esquecer isso para ajudar o Sanji. Nami então ouviu enquanto Jinbei explicava mais sobre Bege, como sua história de fundo e a sua conspiração contra Big Mom. Ela ficou chocada quando Jinbei propôs formar uma aliança com Bege, e ainda mais quando Luffy concordou em ir procurá-lo. Após isso, um plano para arruinar o casamento de Sanji foi formado, e isso incluiria destruir um autorretrato da festa da Big Mom. Nami, Chopper e Carrot se esconderam dentro do bolo do casamento, arruinado, esperando a foto de Carmel para ser destruído. Eles então assistiram com espanto quando Jinbei declarou oficialmente a Big Mom sua intenção de deixar os piratas da Big Mom, isso com o objetivo de trocar de bando. Ele largou o bando de uma Yonkou para se juntar à tripulação de Luffy. Quando os piratas da Big Mom derrotaram o grupo de Luffy, o bando de Bege e os Vinsmokers, o Tamatebaco caiu na base do Holy Cake. E isso acabou gerando uma grande explosão, fazendo com que o castelo caísse. Quando o castelo desabou,
O grupo de Luffy e a tripulação de Bash e a família Vinsmoker fugiram, mas claro que nada seria um mar de rosas, afinal eles estavam na ilha e casa de uma Yonkou. E então complicações apareceram durante a fuga. Na esperança de os ajudar a escapar, Pedro acaba ficando para trás para distrair a Yonkou. Ele então se sacrifica para que os outros pudessem voltar para casa. Enquanto tudo isso acontecia, Sanji estava bem tranquilo na preparação do seu bolo. Ao chegarem finalmente ao Sunny, algo de ruim acontece novamente. O membro mais forte do bando da Big Mom estava os esperando no navio. Luffy então teve que ter uma batalha mortal com Katakuri, para assim conseguirem ter uma chance de escapar. A luta mais detalhada está no nosso resumo completo de One Piece. Não iremos colocar ela aqui, pois a Nami não luta nela. Após escapar do mundo dos espelhos, Luffy se junta com a sua tripulação e eles conseguem fugir da ilha. Mas não sozinhos, é claro. O bolo que Sanji fez para Big Mom a distraiu, além dos irmãos da Germa 66 e os Piratas do Sol, aliados a Jinbe. Como Sunny continua em direção ao Pai Joano, o grupo foi informado do Harry através de um jornal. Nami notou notícias sobre Kaido e Big Mom, mas Sanji e Chopper cortaram partes do jornal para guardar para si. O grupo então encontrou um distúrbio climático incomum em sua direção, seguido por um polvo em seu navio, bem como um cardume de enormes coia ao seu lado. Depois de um passeio acidentado por um rio, o navio subiu uma cachoeira. Assim que chegaram ao topo, eles se depararam com um redemoinho. Sanji carregou Nami. Chopper, Carrot e Brook se afastaram do navio, mas Luffy foi arrastado para o redemoinho junto com o Sunny. Depois que Luffy se separou, o grupo procurou, mas só encontraram seu Vivricar. Mais tarde, eles entraram em contato com Kinemon e se reuniram com Luffy nas ruínas do castelo de Oden, com Law, Momonosuke e Kiko também presentes. Kinemon explicou como ele e seu grupo viajaram no tempo para escapar de Kaido, e com isso também conseguindo escapar do ataque de Orochi 20 anos atrás. Nami então ouviu como Kinemon explicou mais sobre o passado, como a história de Oden e o tempo da sua execução, além de também falar sobre o boato sobre Toki, e o que o grupo de Kinemon fez logo após chegar no momento. Kinemon então apresentou um plano para atacar Onigashima, a ilha onde Kaido residia, em 2 semanas. Kinemon explicou mais sobre o Festival do Fogo e como a batalha decisiva aconteceria. Ele então deu ao grupo tarefas específicas para fazer. Depois que Kinemon deu roupas novas ao grupo, Nami o questionou sobre as roupas que ela recebeu. Ele então os apresentou a Shinobu e Nami ficou com raiva de Kinemon. Quando Kaido chegou a Kuri, Law alertou o grupo. O grupo ficou surpreso ao ver Kaido e eles ali descobriram que Luffy, Zoro e Law já estavam expostos. Luffy correu para proteger a cidade de Okobor e Law perseguiu e disse ao resto para permanecer invisível. Depois que Kinemon e Kiko partiram para resgatar Tsuru, o resto no castelo de Oden notou Kaido vindo em sua direção. Nisso eles tentaram fugir, enquanto Kaido destruiu o castelo com seu ataque Bottle Breath. Sanji levou Nami e Carrot para longe, enquanto Shinobu salvou o resto usando seu poder de Akuma no Mi para afundá-los no chão. Kiko então voltou e contou a eles sobre o que aconteceu com Luffy. Algum tempo depois de Luffy ser levado pelos piratas das feras, Nami e Shinobu se infiltraram em uma casa, e ali elas espionaram o teto dos oficiais do governo encarregados do carregamento de armas. Um dos oficiais avistou seu espelho e cravou uma lâmina no teto. Nami e Shinobu foram forçados a fugir dos seus ataques, e Shinobu começou a gritar, alertando os oficiais sobre a presença de humanos. No entanto, a dupla conseguiu escapar, e Shinobu usou ninjutsu para deslizar pelo ar. Nami revelou que descobriu quando e onde o carregamento de armas estava saindo, e Shinobu admitiu que tem medo de objetos pontiagudos. E isso deixou Nami um tanto quanto frustrada. Nami então viu uma longa fila operada por Sanji, e ela ficou com raiva porque ele parecia mais focado em atrair mulheres do que samurais. Nami e Shinobu mais tarde se infiltraram no castelo de Orochi. Enquanto eles estavam escondidos no sótão, Robin os contatou através de Dendemushi e os informou que ela havia sido descoberta. Quem havia encontrado era Orochi Oni Wabanshu. Ao espionar para o salão de banquetes do espaço acima do teto, Nami e Shinobu foram confrontados por Hanzo. Shinobu incapacitou e então derrubou o teto, fazendo cair sobre Orochi. E em meio ao caos no salão de banquetes, Nami ficou chocada ao testemunhar Kyoshiro derrubando Komurasaki. Enquanto Shogun perseguia Robin e Toku, Nami soltou Zeus e lançou um relâmpago em Orochi. Depois de escapar do palácio, Nami e seu grupo deixaram Toku no Distrito da Luz Vermelha.
Isso antes de se encontrarem com Kanjuro no cemitério do norte na região de Ringo. Nami, Shinobu e Robin mais tarde foram a uma casa de banhos. Durante o banho, Shinobu explicou a Nami e Robin sobre Hyogoro e o seu passado, além de mencionar seu tempo como subordinada de Fukurokuju. Um esquadrão dos Piratas das Feras liderado por Hawkins e Drake chegou à casa de banho. Eles estavam ali para procurar pessoas com o símbolo da lua crescente da família Kozuki em seus tornozelos. Nami tentou se esconder atrás de Shinobu, mas Hawkins a notou e tentou pescá-la, fazendo-a ficar totalmente despida de roupas. Sanji teve uma hemorragia nasal e revelou a sua presença, fazendo com que Nami ficasse surpresa ao ver Sanji em seu raid suit. Drake então entrou na casa de banho e desmaiou ao ver mulheres nuas. Enquanto Hawkins estava distraído, o grupo de Nami aproveitou para escapar. Sanji os carregou e voou para longe da casa de banho. Enquanto voava, Sanji os informou que a tripulação de LOL foi capturada. Quando a notícia da captura de Tonoyasu foi revelada, Nami e seu grupo se reuniram para vê-lo sendo mostrado em uma transmissão. Eles correram para a cidade de Haseksu, mas só chegaram depois que Tonoyasu foi morto a tiros. Nami então ouviu a explicação de Shinobu sobre as frutas Smile, que eram Akuma no Mis artificiais, e também como as pessoas da cidade de Ebisu foram roubadas da sua capacidade de expressar qualquer emoção além de sorrir. Depois que Zoro e Sanji começaram uma comoção protegendo Toko de Orochi, Nami se juntou a eles e ajudou a lutar contra as forças de Orochi. Depois de escapar da Capitã das Flores, Nami voltou para a cidade de Ebisu e se encontrou com Beppo, Shachi e Penguin. Beppo deu a última mensagem de Yasuie para Nami e ela planejou entregá-la a Kinemon. Nami e Franky então se separaram de Kanjuro por enquanto. Mais tarde ela deu a mensagem para Kinemon antes de se juntar a uma reunião com vários membros-chave da aliança na vila Amigasa. Depois que Tenguyama Hitetsu deu Ema para Zoro, Nami ficou chocado ao ver seu poder destrutivo quando Zoro fez um teste. 2 dias antes do ataque a Onigashima, Nami cumprimentou Luffy e Chopper quando eles retornaram à vila Amigasa. Enquanto a aliança se preparava para o ataque, Nami repreendeu Zoro e Sanji por lutarem entre si. Quando Robin mencionou que a entrada de Onigashima é sempre no inverno, os Minks não se preocuparam com o clima, e reforçando eles apontaram que seria lua cheia na noite do ataque. Nami concordou que as transformações de Sulong seriam um grande impulso para suas forças. No dia do Festival do Fogo, o Chapéu de Palha ao lado dos piratas Kid e Coração navegaram para o porto de Tokage, isso sendo como um grande apoio aos bainhas e entraram na batalha com os piratas das feras. Como Kanjuro voou com Momo, ele acertou os navios da aliança com flechas de tinta e Sanji protegeu Nami com seu próprio corpo. A aliança então foi atacada por um navio dos Piratas das Feras com canhões de longo alcance. No entanto, Jinbe chegou e afundou o navio. E os outros Chapéus de Palha ficaram encantados em se reunir com ele. Com o Jinbe oficialmente no bando, eles seguiram em frente da frota e assumiram a pequena fortaleza na frente de Onigashima, embora Nami, Usopp e Chopper apenas observassem do navio. Depois a tripulação se preparou para brindar Jinbe, se juntando à tripulação, mas eles foram interrompidos pelo resto da aliança, que passou navegando à frente. Então Luffy sugeriu que esperassem para brindar com todos após a vitória, o que a tripulação concordou. A tripulação então chegou a Onigashima com os rebeldes e atracou o Sunny. Após o desembarque, Nami recebeu um disfarce de piratas das feras de Kinemon. Enquanto os Chapéus de Palha avançavam para a fortaleza de Kaido, Nami seguiu as forças de Kinemon ao redor do lado leste da ilha. Quando chegaram ao Pleasure Hall, Nami, Carrot e Shinobu se ofereceram para procurar Momonosuke. Quando Big Mom começou a os perseguir, o grupo de Nami encontrou Prometheus, o que fez com que os Zeus tremessem no Climatect de Nami. Os 3 fugiram do local, temendo por suas vidas. No entanto, Nami, Carrot e Zeus foram posteriormente capturados e levados para o Live Stage. Como Shinobu felizmente não foi localizado, Nami esperava que esta oportunidade lhes permitisse salvar Momonosuke. Quando Big Mom encontrou Luffy durante o ataque, Nami e Carrot se libertaram. Então Carrot usou um ataque baseado em Eletro e Nami usou suas nuvens de raio de Sorcery Climatect. Quando Nami ameaçou os Zeus para escolher entre ela e Big Mom, Nami assistiu horrorizada quando Big Mom recuperou o controle sobre Zeus com o seu poder. Assim que Nami furiosa declarou sua amizade com Zeus acabada, Brook chegou e mais uma vez cortou Zeus em 2 com uma espada Soul Solid.
Enquanto Nami elogiava Franky por sua ajuda, ela ficou preocupada quando Big Mom estava preparada para atacá-lo. Assim que Robin e Jinbe mandaram Big Mom para fora do Live Stage e os outros membros da equipe chegaram, todos eles se reuniram no palco. Enquanto Page One e Uchi atacavam alguns samurais, Usopp lançou um ataque a Page One e tentou se esconder atrás de Nami. Em seguida, ele fez uma declaração contra os dois Tobiropos, enquanto fingia que Nami era quem estava falando com eles para sua irritação. Os dois Chapéus de Palha então fugiram enquanto Page One e Uchi os perseguiam. Enquanto lutavam contra os dois Tobiropos, Nami e Usopp foram gravemente feridos pelas cabeçadas de Uchi. Depois de nocautear Usopp, Uchi agarrou Nami e se preparou para acabar com ela. Nami prometeu deixar Onigashima se Uchi a poupasse, e Uchi ordenou que ela dissesse em voz alta que Luffy nunca seria o rei dos piratas. No entanto, Nami recusou, e enquanto Uchi se preparava para matá-la por isso, o que ela fez foi chorar bastante. Mas Nami foi repentinamente salva pela chegada oportuna de Tama e Komatsu, quando Komaino mordeu Uchi. Tama e Komatsu então fugiram com Nami e Usopp enquanto Hihimaru ficou para trás para parar os dois Tobiropos. Enquanto eles conversavam sobre Ace, enquanto cavalgavam em Komatsu, Nami revelou a Tama que Ace era irmão de Luffy. O grupo deu os tangos de Tama para os Gifters, transformando-os em aliados. Enquanto eram perseguidos por Uchi e Page One novamente, eles passaram pela área onde Franky estava lutando contra Sasaki. Em sua forma humana besta, Uchi saltou para o grupo e tentou atacar com uma cabeçada, mas Nami a atingiu com um Thunder Lance tempo. Nami então tentou virar uma contra a outra, mas quando ela percebeu que ambas ainda eram alvos de mulheres, elas tentaram continuar fugindo em Komatsu. No entanto, Uchi então derrotou o Komaino com um único ataque e deu um tapa em Tama quando ela começou a chorar. Acontece que esse foi um dos maiores erros de Uchi, pois ela acabou ganhando a ira unida de Lin Lin Nami, com a última atingindo a mulher dinossauro com um ataque elétrico. Nami seguiu com um tornado tempo, mas o ataque foi facilmente desviado, com Uchi conseguindo pegar o navegador e tentando dar uma cabeçada nela. Felizmente, Big Mom salvou Nami sem querer, usando Mazer Hou em Uchi nocauteando ela. O Chapéu de Palha então tentaram fugir com Tama, quando Nami notou Zeus os observando. Quando Zeus percebeu que tinha sido visto, ele tentou sorrir carinhosamente para Nami, apenas para ser desprezado. Big Mom revelou a ele que Zeus havia sido oficialmente substituído, antes de voltar sua atenção para o Chapéu de Palha. Ela separou Tama deles e Zeus começou a declarar a Nami o quanto ele estava arrependido, e para se redimir ele tentou usar seus últimos momentos para desacelerar Big Mom para ela, embora ele fosse facilmente esmagado. Com sua alma deixando seu corpo, Nami tentou dar a ele algumas bolas negras como um presente de despedida, mas Hera aparentemente comeu Zeus e as bolas negras. Tama então começou a fugir com o Chapéu de Palha, o que fez Big Mom decidir matá-la junto com eles. No entanto, Kid então apareceu e usou Punk Gibson para esmagá-la no chão, alegando que ele assumiria a luta e permitindo que os três fugissem. O trio continuou correndo para o palco. Quando eles ouviram o primeiro anúncio de que Kaido matou Luffy, eles ficaram chocados e desacreditados sobre esse ocorrido. Mas eles ficaram rapidamente aliviados quando viram o anúncio de Momonosuke de que Luffy estava vivo e voltando. Eles ficaram chocados ao ouvir Zeus comentando que estava feliz com as notícias do Climatect de Nami. No final das contas, o presente de última hora de Nami com as bolas negras não foi em vão. Sabe por quê? Porque isso permitiu que a alma de Zeus entrasse acidentalmente no Climatect antes que ele pudesse ser consumido por Hera. Isso acabou transformando em uma arma senciente. Assim que o Chapéu de Palha conseguiram chegar ao palco, Uchi alcançou os Mugiwaras. Ela acabou dando uma cabeçada em Usopp no chão, enquanto também pegava Tama. Ela então começou a estrangular a garota, percebendo que ela era a razão pela qual os Gifters e a Big Mom se voltaram contra eles. Nami tentou parar isso acertando com o Climatect estendido, quando a surpreendeu ao alargar a ponta de uma maçã. Zeus então afirmou que embora Uchi seja dura por fora, seu interior deve estar severamente danificado, e diz que ela precisaria de mais um golpe forte para ser derrubada de uma vez por todas. Mas Nami revelou que não poderia fazer isso enquanto segurava Tama. Usopp resolveu isso separando as duas, permitindo que Nami usasse Reitei nela.
embora Uchi ainda conseguisse se esquivar. Assim como ela estava se preparando para contra-atacar, Zeus preparou o ataque e se concentrou em Uchi, nocauteando ela. Mais tarde, Nami estava escondendo-se no banheiro dos Piratas das Feras junto com Tama, Speed, Hihimaru, Komatsu e Marco, mas um tempo depois eles ouviram um barulho, e foi quando deduziram de uma onda de choque que LOL derrotou Big Mom. Quando Zeus chorou pela derrota de Big Mom, Nami com raiva lembrou de quem era seu novo mestre. De repente ela soube que Luffy perdeu a sua batalha contra Kaido, e depois Kaido desceu ao castelo declarando que matou Luffy em sua batalha. Nami o chamou de mentiroso, recusando-se a acreditar que Luffy foi morto por Kaido, revelando a sua posição para ele. Como Kaido estava prestes a disparar um Bottle Breath nela, ela foi protegida por Marco. Quando Nami e Tama souberam que Luffy ainda estava vivo, ambos estavam em lágrimas. Mais tarde, Luffy conseguiu derrotar Kaido com a sua nova forma, também conhecido como Despertar da Sua Fruta. Depois que Nekomamushi anunciou a derrota de Kaido, Nami e o resto da aliança comemoraram. Mais tarde, Nami e o resto do Chapéu de Palha encontraram Yamato e ficaram surpresos quando ele anunciou que iria se juntar a eles. Nami ouviu a conversa de Tama e ficou chocada ao ouvir Tama dizendo a Speed para ficar com ela como a sua mãe. Depois que Momonosuke começou a anunciar a liberdade dos cidadãos, Tama começou a chorar e pulou nos braços de Nami. Uma semana depois, a tripulação celebrou o despertar e a recuperação de Luffy e Zoro, pois com isso, a ameaça de Kaido e Big Mom foi derrotada sem que houvessem vítimas graves ou a perda de algum membro. Nami estava lendo um livro para Toko quando Momonosuke e Yamato chegaram. Quando Momonosuke tentou abraçar Nami, ela deu um soco nele, antes de ser lembrada de que ele tinha realmente 8 anos. Nami então sugeriu que Yamato se juntasse às mulheres em um banho antes do festival, mas Yamato recusou. Mas isso foi somente devido ao castelo não permitir banho misto. Depois de seus banhos, Nami e os outros aproveitaram o festival ao lado dos cidadãos e da aliança Ninja Pirata Mink Samurai. No dia seguinte, o Chapéu de Palha se reuniram para discutir sobre uma arma ancestral Pluton. Shinobu e Tama então se vestiram, e Tama disse que iria estudar como Shinobu e se juntar ao Chapéu de Palha, que Nami achou adorável. Dias depois, a tripulação foi para o porto de Tokage, se preparando para deixar o país Wano e ir embora. Como agradecimento por ajudar Luffy, a tripulação concordou em levar Caribou com eles. Além disso, eles o deixaram na primeira ilha que eles alcançassem, mas o forçou a viajar em um barril. Momonosuke, Yamato e Kinemon alcançaram a tripulação antes que eles pudessem partir, e ficaram tristes pela partida dos Mugiwaras. Nami foi levada às lágrimas pelo colapso emocional de Momonosuke com a partida da tripulação. Depois que Luffy deu a Momonosuke uma bandeira com Jolly Roger da tripulação, eles zarparam e se despediram de todos. Ao contrário do que muitos pensam, Yamato não entrou no bando, mas isso pode ser algo temporário. Nami direcionou o navio em direção ao porto em Hakumai para que eles pudessem pegar o elevador. Mas claro que eles não desceriam de Wano pelo jeito fácil, não é mesmo? Pelo menos não após a provocação de Kid. Kid incitou Luffy e LOL a levar seus navios para a cachoeira escalada de Koi, o que levou a todos a pensarem que eles iam morrer. Como punição por forçá-los a descer na cachoeira se jogando lá de cima, Nami trancou Luffy em uma gaiola. Robin então anunciou que o jornal havia chegado com as suas novas recompensas, e Nami pensou em se entregar pela alta recompensa. Depois de ler que Sabo havia assassinado Cobra e Vivi havia estado desaparecida, Nami sentiu dor pelas duas notícias. Ela se dividiu entre se preocupar com Vivi e os sentimentos de Vivi antes de chorar de preocupação pela Vivi. Zoro então os lembrou de como Luffy havia deixado Ace para fazer suas próprias coisas até que sua vida estivesse em perigo claro. E agindo com o imediato novamente, sugeriu que eles fizessem o mesmo por Vivi, o que atraiu a ira de Nami, Luffy, Chopper e Sanji. Nami então ouviu enquanto Robin lia em voz alta os eventos relatados no jornal. Luffy então contou à sua tripulação sobre o seu juramento a Sabo e Ace, e também sobre algo que ninguém sabia até o momento, como sobre seu sonho quando ele se tornasse o rei dos piratas, o que confundiu Nami. Dias depois, o Thousand Sunny entrou em uma região turbulenta e fria do mar e se deparou com um redemoinho quente e gigante. Nami instruiu Jinbe a levar o navio embora para evitar ser sugado, mas Luffy e Sanji avistaram e ouviram Bonnie preso dentro dele. Depois que Zoro abriu o redemoinho, o vento carregou Chopper e Luffy para fora do navio. Ao mesmo tempo, Mecha Shark atacou o navio e acabou virando ele. Enquanto Jinbe nadava para salvar Luffy, Chopper e Bonnie, o navio e o resto da tripulação foram salvos por Lilith e o Vega Force 01.
Quando o robô os tirou da água, Lilith explicou o propósito e o mau funcionamento do tubarão e se apresentou. Lilith exigiu os objetos de valor dos piratas, mas Nami insistiu que Lilith terminasse de salvá-los. Nami então entrou em pânico quando as outras armas da besta do mar surgiram. No entanto, o ataque foi cancelado por Shaka, que ordenou a Lilith que trouxesse o navio para Egghead. Assim que chegaram a Labo Face da ilha, Nami, Robin, Usopp, Sanji e Franky desembarcaram. Enquanto isso, Zoro e Brook permaneceram para trás para proteger o navio. Lilith fez os chapéus de palha trocarem de roupa e calçarem sapatos Dom antes de entrar no laboratório. Depois que os Mugiwara seguiram Lilith por uma porta, Nami pensou em procurar um tesouro, mas Usopp criticou, então ela o chutou. Edson os dirigiu por um corredor, onde encontraram a unidade Serafim S-Shark. Os piratas ficaram confusos com a aparência do Serafim, como um jovem Jinbe, mas logo em seguida, Franky percebeu que ele era um tipo de pacifista quando o Serafim começou a atacá-los. Quando Nami se preparou para contra-atacar, S-Shark nadou pelo chão e agarrou ela pela garganta, mas Sanji chutou S-Shark para o lado. Com isso, ele acabou libertando Nami das suas mãos. Os outros chapéus de palha então seguiram com seus próprios ataques. Shaka ordenou que S-Shark parasse, encerrando o experimento dos outros satélites, e logo depois ele também ativou as travas magnéticas dos sapatos Dom dos piratas, prendendo seus pés no chão. Depois de se apresentar, Shaka começou a explicar a tecnologia futurista mais antiga da ilha, bem como os eventos do século vazio e os esforços dos governos mundiais para apagar qualquer registro dele de qualquer um que soubesse sobre isso, o que assustou Nami. Ele também relatou como o incidente de Ohara fez Monkey D. Dragon afundar o exército revolucionário, e Nami ficou surpresa com isso. Depois de contar tudo o que podia, Shaka forçou os piratas a segui-lo para uma sala de monitoramento. Ali, todos assistiram Vegapunk falar com Luffy no ferro velho da Fabrio Face. Nami ficou feliz em ver que os outros estavam seguros, mas não reconheceu Bonnie. Pitágoras então correu, alertando sobre a chegada da CP0. Lilith sugeriu entregar os piratas para Rob Lucci, e Nami ficou chocada ao saber que ele ainda estava trabalhando para o governo mundial, e insistiu muito para que ele fosse rejeitado, já que ele causou muitos problemas para eles em Enies Lobby, não confiando nos agentes. Shaka ordenou a Pitágoras que recuperasse a entrada dos agentes. Quando o CP0 ignorou a ordem e se infiltrou na ilha, Nami ficou com raiva de Lucci. Como Luffy começou a lutar contra Lucci, Vegapunk correu para a sala, na esperança de ver a transformação nova de Luffy. Quando ele perguntou a Nami sobre isso, ela também não sabia e sugeriu que era a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha. Mas foi aí que Vegapunk apontou que tal fruta não existia. Ele então explicou sua teoria sobre as Akuma no Mi. Enquanto observavam os serafins atacarem os agentes do governo, Nami percebeu que os serafins eram o motivo da abolição dos corsários. Vegapunk mencionou que sua mente representaria uma ameaça para qualquer um. Nami sugeriu que eles o matassem por precaução, mas Usopp claramente foi contra essa ideia. Vegapunk então acrescentou que se juntaria a eles em seu navio, o que surpreendeu Nami. Vegapunk mais tarde solicitou 7 vagas a bordo do navio, ao que Nami recusou. Quando o grupo de Luffy se encontrou com o resto da tripulação, Luffy não queria ir embora ainda, mas Nami o lembrou que Lucci estava lá, mas Lucci ficou surpreso com o fato de Vegapunk ter conseguido infiltrar um espião dele no governo mundial. Nami estava mais tarde presente quando Zoro, Brook e Stussy entraram no laboratório, e todos ouviram as preocupações de Shaka sobre o desaparecimento do corpo do Vegapunk principal. Quando Shaka propôs ir procurar o corpo principal, Nami ficou animada se isso significava deixar Egghead mais rápido do que o necessário. Quando todos os presentes se separaram para encontrar Vegapunk, Stella Nami se juntou a Brook e Edson, menos Luffy e Zoro, que estavam vigiando os recém-capturados Rob Lucci e Kako. Enquanto procurava por Stella dentro do laboratório, Nami se distraiu com diamantes criados artificialmente e queria todos para ela mesma. Embora Edson tenha dito a ela que encontrar Vegapunk era a sua prioridade. Mas ela ficou ainda mais maravilhada quando Edson disse a ela que os diamantes eram feitos pelo homem. No entanto, logo depois Nami de repente gritou alto. Logo seu grito sendo ouvido em todo o laboratório, quando ela, Brook e Edson foram atacados por S-Shark. Esse foi instruído a matar todos, exceto o Vegapunk e o traidor. Durante a escaramuça, S-Shark foi capaz de derrubar a cabeça de Brook do seu corpo e danificar fortemente Edson, levando Nami a se defender.
Ela então convocou Zeus e eletrocutou S-Shark por dentro, ferindo ele de leve enquanto Nami desculpava com Jinbei por atacar o Serafim. Seu ataque, porém, não foi capaz de parar S-Shark, que usou seus poderes artificiais de Akuma no Mi para mergulhar no chão e agarrá-la no subsolo. Assim que ele conseguiu agarrá-la, Nami foi salvo por Sanji, que assumiu a luta por eles. Enquanto Sanji estava lutando contra S-Shark, Nami cuidou de Edson, dizendo-lhe para esperar por ajuda. Essa foi toda a história de Nami. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo aqui. Isso ajuda bastante a gente. Então é isso, galera. Até a próxima. Fui, falou!